Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? É... Então, chegou essa live tão esperada, né? Tava querendo bastante essa live. É um assunto muito especial. Tem um amigo que ele me contou sobre a realidade dele, que ele viveu. E eu quis muito trazer ele para poder ele contar, né? Tudo que ele viveu e interagir com a gente, compartilhar com a gente tudo que ele viveu. É muito legal. Queria que todos pudessem ver isso, porque vai fazer com que a gente conheça o tema por uma outra perspectiva, né? A gente tem um olhar muito superficial de tudo, e aí a gente vai começar a olhar com um olhar mais profundo a respeito desse assunto. Bom, sem mais delongas, eu vou chamar meu convidado, é o Felipe Roberto. Eu já vou chamar ele aqui e a gente já conversa. Só um minutinho. Cadê o Felipão? Felipe? Eu não tinha que ouvir, vem jeito. Tô habituando aí sem. Eu acho que vai. Acho que vai, Felipe. Felipe? Tá me ouvindo? Oi, oi, Fala aí, Felipe. boa noite, mano. Boa noite. Só não tá aparecendo Tá, tua foto, tua imagem aí. tá conseguindo me ouvir? Deixa eu ouvir só, não tô conseguindo te ver. Tá não? Não. Tua câmera tá ligada? Tá ligado. Mas me ouvir, tá conseguindo me ouvir bem, né? Te ouvir, tô conseguindo te ouvir. E você tá me ouvindo bem? Tá tudo bem aqui com áudio? Tá dando pra te escutar legal. Mas aí eu preciso te ver também, parceiro. Não tá me vendo não? A câmera tá ligada, Não. cara. Tem alguém vendo o Felipe? Só eu que não tô vendo? Comenta aí se alguém tá conseguindo me ver. Tá, acho que é só aí contigo mesmo, cara. Tá conseguindo ver? Ah, minha Acho que é esposa falou que aí sim. contigo. É, eu não tô conseguindo te ver, não. Não sei por que não. Vamos lá. Tô te vendo. Então vamos fazer só assim mesmo. Eu não tô conseguindo te ver, mas beleza. Tá conseguindo me ver não, né? Pera aí. Pronto. Agora eu tô. Tá, beleza. Eu não tô te vendo ainda, mas vamos fazer assim por enquanto. Depois eu tento de algum jeito que você entrar aqui pra mim. Então, Beleza. Felipe, é, esse tema assim é um tema, quando você me contou sobre isso, eu fiquei, confesso que me tocou bastante isso, porque é uma coisa que tá no nosso meio, tá no nosso dia a dia, porém a gente não dá a profundidade, a importância que isso pede, né? E, e queria que você me contasse mais sobre missões urbanas, missões que você tem essa experiência tão vasta com isso, tão importante, tão legal. Queria que você repartisse com a gente primeiro como é que surgiu essa ideia de você trabalhar com missões urbanas, visto que pô, muita gente, a maioria da sociedade, né, olha, às vezes dá 10 centavos assim, acha que está fazendo muita coisa, né? E, e vai embora, né? E aí você não, você tentou, você
se aprofundou nisso. Eu queria que você contasse mais sobre isso, como você chegou até ali, contasse um pouco da sua história. Então, assim, o início, né, tem muito a ver mais com a minha história de vida, desde a minha infância, da onde surge essa minha inclinação para ajudar pessoas em situação de rua. Aquele ditado, né? Quem já passou fome sabe de fato o que é estar com a barriga totalmente vazia. Eu digo fome mesmo. Então, assim, a minha infância foi um pouco complicada a respeito disso. Eu tive momentos muito complicados, muitos momentos assim desafiadores mesmo, onde que eu realmente não tinha aquilo que eu desejava comer, então foi muito difícil. Então eu senti na pele o que é realmente você estar com a barriga vazia e você ver pessoas na rua comendo, e às vezes você pedir às pessoas para te dar um pedaço daquilo que está comendo e a pessoa negar, né? Então eu senti muito disso na pele. Então aí no meu decorrer da minha vida, eu fui crescendo e eu fui conseguindo me estabilizar financeiramente. Daí eu consegui um trabalho, e daí eu consegui comprar alimentos que eu tinha o desejo de comer quando eu era criança. Depois de adulto que eu consegui comprar, ter acesso a alguns alimentos que eu não tive acesso quando eu era criança. E daí automaticamente a minha vida se inclinou para esse lado da sociedade que é desprezado, que é rejeitado por muitos. O lado da sociedade que às vezes é invisível, são pessoas igual a gente igual a gente, mas que não tem toda essa visibilidade, né? Às vezes a pessoa está do nosso lado respirando e a gente trata pior do que você trata um animal. Então, a minha vida se inclinou para esse lado simplesmente por eu ter vivenciado um pouco disso na minha infância, na minha criação. Eu tive um abrigo, eu tive um lugar que eu pude chamar de casa, assim, não um lugar assim, uau, uma casa que eu possa dizer era a casa, era um lugar que dava para eu dormir, pelo menos evitável de pegar a chuva, de pegar toda a friagem que eles pegam na rua, mas passei por muita dificuldade, então automaticamente a minha vida se inclinou para isso. Eu comecei a enxergar as pessoas que outras pessoas não enxergam, eu comecei a me importar. E quando eu falo enxergar, eu não falo de você sentir pena, eu falo de fato você enxergar como você enxerga um parente seu, como você enxerga a sua filha, como você enxerga a sua esposa, é enxergar eles dessa mesma forma e nessa mesma proporção. Né? Isso, nessa mesma proporção. Porque você só enxergar por enxergar, eu tô com pena porque o rapaz está lá, ele está desnutrido. E se importar de fato com essas pessoas. E só um minutinho. E aí isso aí foi a sua. Quantos anos mais ou menos você tinha quando você começou a melhorar assim, que você conseguiu comprar? Porque me achei bem interessante isso. Você conseguiu comprar o alimento que você queria comer assim no momento assim, que você tinha vontade de fato. Quantos anos? Eu vou ser sincero, até hoje, assim, às vezes eu vou no mercado, aí tem aquele danoninho pequeno, né? Aquele danoninho que hoje em dia tem sabor de maçã verde, se eu não me engano, e banana, né? Aquele danoninho era uma febre na minha infância, e só quem tinha aquele danoninho era quem realmente tinha uma boa condição. Quem tinha uma boa condição. Isso. Todinho em si, o Todinho também era para elite. Essa coisa de levar lanche para o colégio, isso aí nunca aconteceu comigo. Então, assim, depois de velho até hoje, às vezes eu vou no mercado, eu falo para minha esposa, vou comprar umas besteiras. E as besteiras são esses alimentos que eu estou falando, o Danoninho, o Todinho, coisa que quem olhar assim vai falar, pô, filho, você com essa idade, comprando isso, vai me colocar como um cara infantil. Mas não, é porque eu tive um contexto lá da minha infância e hoje, se eu tenho uma condição financeira de comprar essas coisas, eu compro. O meu carrinho fica cheio de coisinha, ninguém acha, já tem até filho, mas não, é pro Porque você dá o valor mesmo, também àquilo ali, né? Porque você sabe o valor que tem, não pelo dinheiro, mas pelo que ele traz a você, né? E tantas pessoas querendo, né? Tantas pessoas querendo e não tem condições, você, graças a Deus, tem condições hoje de fazer esse tipo de coisa, né? E aí assim, acredito, pode falar. Eu acredito que acho que foi mais para uns 16 anos, 17 anos, mas na minha infância, ainda que eu tive toda essa complicação, a questão de alimento, eu junto com a minha
com a minha tia, com os meus primos, a gente ia pra rua mesmo para tentar. Já que a minha mãe, que eu falo, é minha avó, que fui criado por ela, eu fui criado pela minha avó, uma grande guerreira, eu a amo demais, demais mesmo, é tudo na minha vida. Então, quando ela saía para trabalhar, a gente se virava, a gente ia pra rua, catava, a gente falava que o jargão que se usava era catar ferro velho. Então a gente ia pra rua, catar papelão, jornal, revista, para conseguir 50 centavos, ou até mesmo 25 centavos para poder comprar alguma coisa para comer. E ele no mercadinho, tinha um mercadinho chamado Mercado do Rui, ele existe até hoje, lá em Bangu. Lá vendia um saco de pelanca, que era o resto da pele do frango, que eles juntavam para jogar fora e eles vendiam na época por 25 centavos. Então, o nosso objetivo era ir para a rua, vender papelão para conseguir 25 centavos para comprar aquele saco de pelanca, que era o nosso almoço, às vezes até o café da manhã. E tudo isso a gente fazia com alegria, porque era a única coisa que a gente tinha acesso. Então, a gente não reclamava, não chorava por não ter acesso a outra realidade. A gente aceitava a realidade que a gente tinha e desfrutava dela da melhor maneira possível. Então foi mais ou menos aí para uns 16 anos, 17 anos que eu comecei a experimentar umas coisas assim, melhor, né? Vamos dizer, melhor, né? Começou a ter uma coisa mais digna, no caso, né? Porque infelizmente você vivia numa condição que era, né, para um ser humano é muito, pô, você chegar trabalhar um bom tempo para você conseguir comprar pelanca e coisa de frango, assim, é uma coisa bem pesada, assim, você ouvir uma, né, hoje em dia a gente, né, come alguma coisa ou outra e a gente reclama ainda. E às vezes do nosso lado tem pessoas que não conseguem comer uma pelanca, né, de frango, né, não tem isso para comer. É bem complicado realmente. E aí a partir dos 16 anos você conseguiu fazer isso aí e aí, como é que você pensou em chegar até as pessoas que estavam nessas condições, nas mesmas condições que você viveu, ou até vezes piores, né? Eu morava no Morro do Sossego. É um local próximo ali de Bangu mesmo, próximo do Rio da Prata ali. Sossego mesmo. Eu morava ali, tinha um centro lá de espiritismo que tinha uma equipe que chamava de Centrinho. Essa equipe lá desse centro de espiritismo, eles todo final de ano eles subiam para dentro do Morro do Sossego e eles pegavam o tamanho do calçado, da roupa de cada criança e chegava no dia 24 ou 23 de dezembro, eles subiam novamente para o Morro do Sossego para entregar os presentes, a roupa de Natal. Então, todo ano eles faziam essa mobilização que ia para dentro do Morro do Sossego e ajudava a gente de alguma forma. Não só isso, mas também eles entregavam cesta básica. Então, querendo ou não, dava uma força para a gente. Então, já desde esse momento, eu olhando essa iniciativa deles, isso já queimou algo no meu coração. Eu olhei e falei, cara, quando eu tiver uma condição, eu não coloquei na minha vida assim, quando eu tiver uma boa condição financeira, eu vou ajudar alguém. Não, eu falei, quando eu tiver uma condição, eu vou ajudar alguém. Independentemente que eu tivesse R$ 100 no bolso, R$ 100 dá para eu ajudar alguém. Então, quando eu vi aquela iniciativa deles, eu fui, sabe, eu fui muito abençoado por esse centro espírita. Isso já ardeu algo no meu coração de, cara, vou começar a fazer isso também quando eu tiver uma condição. E aí, quando eu arrumei um emprego, eu já conseguia ver os moradores em situação de rua, a realidade deles, eu já consegui enxergar isso tranquilamente. Eu sempre a realidade, então eu consegui enxergar. Você e aí daí que eu conseguia entender, além de entender a necessidade deles, eu conseguia sentir na pele o que eles sentiam. Era um nível mais elevado de empatia por eu ter passado aquilo. Então, empatia é uma palavra muito boa em relação a isso, né? Porque a gente acha que tem. Eu estou falando no modo geral, porque, cara, infelizmente é o que acontece, né? A gente tá ali, a gente vê alguém, morador de rua, ou enfim, a gente vê alguém com uma necessidade que a gente está enxergando aquilo ali, né? Só que a gente vai dar, sei lá, dá um pão, compra um lanche e acha que fez né, uma coisa lá, fiz uma evolução do dia, né?
Quando na verdade a gente não está fazendo nada, né? A gente não está fazendo nada. E isso que eu queria, que eu entendi quando você me falou sobre essa história, que é realmente entender, é fazer a pessoa humana, né? Fazer isso, a pessoa se sentir humana. Porque muitas vezes as pessoas se sentem rejeitadas e não conseguem se sentir seres humanos de verdade, né? Com dignidade humana. Então, quando você falou isso comigo, que me encheu assim os olhos, falei, nossa, cara, que isso, a gente tem que, quem sabe assim, se a gente hoje sair dessa live com pelo menos mais uma pessoa querendo brotar esse sentimento, pelo menos mais uma pessoa, né? Para É poder ter essa verdade. compaixão, não é compaixão, esse espírito de, de entrega assim ao outro ser humano, né? E aí É, você, depois desse tempo, dessa fase sua, que você começou a conseguir fazer alguma coisa, você teve na tua cabeça alguns projetos para se fazer, né? Você conseguiu fazer esses projetos? Como é que foi? até hoje eu tenho um projeto que se chama Quem Se Importa, que é um projeto com esse objetivo de não só você levar um alimento físico para eles, mas você se relacionar com eles, tirar um tempo de qualidade com eles, para você não só escutar a história do outro, mas você fazer parte da história dele. Porque desde o momento que você tira um tempo da sua vida para estar sentado lá na calçada, emprestando seus ouvidos, seu coração, a sua vida para ouvir a vida do outro, você automaticamente você começa a fazer parte da vida dele. Porque em algum momento da vida dele ele vai te citar. Pô, teve um dia que um rapaz ficou sentado aqui no chão comigo e ele ouviu a minha história, a gente conversou junto, nós choramos junto, nós se alegramos junto. Então, em algum momento, esse morador em situação de rua ele vai citar você. Então, você começa a fazer parte da vida desse morador em situação de rua. E teve, assim, de todas as experiências, eu sei que não chegou o momento de contar a experiência, mas só para Pode linkar falar. com o que a gente está falando, Uhum. teve um rapaz chamado Paulo, que ele falou uma vez para mim, ele falou, Felipe, quando eu comecei a morar nas ruas, eu não tinha nenhum escape, eu não tinha como sentir sentimento de alegria, eu não tinha como sentir prazer, eu estava tentando procurar algo que gerasse em mim alegria, que gerasse em mim prazer. E ele falou, quando eu consegui encontrar isso? Eu consegui encontrar quando eu tomei o primeiro copo de cachaça. Por quê? Caraca. O que ele me explicou? Ele sujo, ele se considerando morador em situação de rua, ele não tem acesso a um shopping, ele não tem acesso a um bar, ele não tem acesso a muitos lugares que são prazerosos para nós como seres humanos, que promove em nós uma alegria, uma satisfação. O morador em situação de rua, ele não tem acesso a esse lugar, porque tem mau cheiro, porque gera um certo medo, gera um certo desconforto para algumas pessoas, etc. Então ele falou, o meu escape foi eu beber o primeiro copo de cachaça. Então quando eu bebi a cachaça, ela produziu em mim a alegria, a felicidade que eu não consegui em nenhum outro lugar. Então automaticamente ele se viciou, né, na cachaça com o objetivo de encontrar prazer que nós encontramos de outra forma, e às vezes até na própria cachaça. Mas isso Foi um me ponto impactou de muito apoio porque dele, no caso, né? eu consegui enxergar que, cara, a gente não pode generalizar, tá? A gente olha para o morador em situação de rua e a sociedade dita que são os selvagens, as pessoas selvagens, as pessoas que tem que tomar cuidado, que se aproximar você tem que ficar com um sinal de alerta que ou pode te furtar ou pode gerar uma fatalidade contigo. E, cara, a gente também tem que tentar enxergar de outra forma. A gente tem que tentar enxergar dessa forma que eu enxerguei quando o Paulo abriu a boca e falou, cara, o meu escape foi a cachaça. E outros, o meu escape foi a cocaína, o meu escape foi o crack. Essas pessoas que moram em situação de rua, elas usufruam dessas drogas, não é porque, porque eu quero só satisfazer a minha carne e os meus desejos. Não, é justamente para sentir um prazer que todo ser humano busca na vida. Eu sei que é ruim demais você buscar só prazer, mas todo ser humano ele Não, busca mas um o ser prazer humano na vida. precisa disso, né? Precisa disso. Inclusive Isso, ser sociável, né, também. Ele precisa interagir com outro ser humano. Ele precisa disso. isso. Essas são coisas que tá inerente ao nosso ao meio que a gente vive, né? Não tem jeito, cara. Só que, pô, e assim, eu acho legal o que você falou aí, porque eu sempre faço isso também, assim, por mais que eu não tenha essa iniciativa que você teve, né? Mas assim, eu sempre acho legal, cara, a gente observar outra pessoa e a gente tentar entender a história por trás da história. Por trás da história que a gente está vendo ali naquele momento,
a gente entender a história que aquela pessoa realmente tem. O que fez aquela pessoa chegar até ali? Né, nessas conversas, eu nunca falei com você sobre isso, porque assim, não teve tempo, a gente estava trabalhando, mas assim, uma vez eu saí com mais dois amigos, né? Saiu o Max, o Luciano e eu, se não me engano. E aí a gente foi perto da rodoviária que tem aqui em Nova Iguaçu, e ali fica vários moradores de rua, em situação de rua, né? Depois eu quero que a gente converse sobre esses Depois, termos usados. É, beleza. e aí tinha um morador lá, e aí a gente foi conversar. Não conversar, só conversar. A gente levou é, eu sou um cara que eu cheguei aqui tem pouco tempo, tem uns 5 anos que ele estava lá. Deve ter uns 40 e poucos anos. Ele falou comigo que ele era segurança, se não me engano, ganhava até relativamente bem, tinha algumas posses, só que aí as pessoas que na família dele quiseram essas posses dele, enfim, e a esposa dele acho que traiu ele não aguentou, não suportou, e aí ele começou a se entregar de uma certa forma à depressão, e aí ele não quis mais estar naquele ambiente, então ele fugiu. Ele fugiu para a rua. Ele não fugiu para outro lugar, enfim, ele fugiu para a rua. Daí da rua, aquele dia, ele ficou na rua um dia, aí ficou na rua outro dia, e foi fazendo aquele ciclo de amizade na rua, né? E daí ele ficou ali, cara, a vida toda, porque ali o problema dele, ele tinha esquecido mais ou menos aquele problema. Tava com ele, lógico, né? Até porque ele me contou, mas ele não partilhava daquele. As pessoas não olhavam para ele vendo, enxergando o problema. E aí ele começou a beber, né? Ficava com cachaça direto, e aí ficou não tomar banho, enfim, toda aquela situação que acontece já normalmente, né? Mas ali, aquele homem tinha uma história, e, e aquela história era muito diferente de 5 anos atrás, né? Daquele momento era muito diferente de 5 anos atrás. Então isso me fez refletir muito, cara. Hoje em dia, quando eu vejo uma pessoa que está em situação assim, eu penso, cara, o que está acontecendo por trás? Por que aquelas pessoas estão ali naquele momento, assim, sabe? É bem legal, assim, quando a gente interage com o outro ser humano e a gente consegue enxergar a história do outro, né, na vida da gente. O que que você, o que que você me fala sobre outra história, assim, que você teve, assim, de mais interessante, que te mais impactou, assim? Então, eu tive a história do Advelto, o nome dele é Advelson. O nome dele é Advelson e o nome do outro é Marcelo. Foram duas pessoas que conseguimos resgatar das ruas, hoje estão com as suas famílias. Marcelo está no Maranhão com a família dele, às vezes a gente faz chamada de vídeo. E assim, eu fico muito feliz de saber que ele está bem, que ele está com a família dele. E assim, olhando para a realidade que ele estava, assim, quando a gente se encontrou, e a realidade que ele está hoje, então eu vejo que sim, há esperança, sim, tem como o ser humano mudar, sim, sair do lamaçal que está e se socializar novamente, ser inserido novamente na sociedade. Só que tem que ter paciência e tem que ter, como eu costumo dizer, que são 3 sentimentos que você precisa ter para você dar o primeiro pontapé para transformar a vida de uma pessoa. São três sentimentos dentro de um contexto de moradores em situação de rua. Primeiro você tem que ter o sentimento de misericórdia, que é você se colocar na miséria dele. O segundo sentimento é você ter compaixão, porque a misericórdia ela não vai te mover. A misericórdia só vai fazer você estar dentro da miséria do outro, mas ela não vai te movimentar para lugar nenhum. A compaixão ela já vai te mover. Quem se move de compaixão, ele é automaticamente conduzido a fazer alguma coisa. Então você se move de misericórdia, se coloca dentro da misericórdia do outro, você se move de compaixão, faz algo para mudar a realidade do outro e você se move de empatia. Você sai da sua zona de conforto e entra na zona que talvez não é tão confortável, que é a zona de conforto do outro. Que é você calçar os sapatos do outro. O seu pé é 39, o do outro talvez vai ser 42. Então, por isso vai gerar um certo desconforto em você. Mas tem que gerar esse desconforto para você entender que não é a sua realidade, é a realidade do outro. Não se trata de você, se trata do outro. É que o outro então, as pessoas têm que ter né?
Isso, as pessoas têm que ter esses 3 sentimentos. Se elas não tiverem esses 3 sentimentos, elas nunca vão conseguir mudar a vida do outro. Nunca vão conseguir impulsionar o outro a tomar decisões certas na vida. Porque a gente entende que tudo é consequência de uma decisão que foi tomada. Mas, às vezes, existem pessoas que são empurradas, elas são impressionadas a tomar tal decisão. Às vezes, elas não querem tomar aquela decisão, elas sabem que aquela decisão é ruim, vai gerar consequência ruim, mas por todo o contexto, por toda a opressão que está em volta, ela é condicionada a tomar aquela decisão e ela toma, experimenta a primeira vez e daí não consegue sair mais, desgraça a vida toda. Então, assim, tem um lado positivo de tudo que a gente está falando aqui, de gerar essa consciência em quem está assistindo sobre esse tema, mas também tem um lado negativo que muitas pessoas pegam esse lado negativo e generaliza. E não consegue mais olhar, enxergar mais os moradores em situação de rua como gente, por causa de algumas situações negativas, sobre algumas atitudes ruins. Mas se você for colocar na ponta do lápis, nós que somos considerados os civilizados, tomamos decisões erradas o tempo todo. O tempo todo prejudicamos o outro. O tempo todo desejamos o que o outro quer, o que o outro tem. O tempo todo desejamos o mal ao outro, falando de uma forma geral. Agora, você pegar um morador em situação de rua, ele fez alguma coisa, exemplo, te furtou, ou ele te pediu dinheiro, você deu dinheiro, ele usou para drogas, ele não usou para comer, ele não fez aquilo que ele falou para você que ia fazer. E aí você generaliza e diz, agora todos os moradores em situação de rua não prestam. Agora todos essas pessoas que moram na rua não prestam. Para mim, pode descartar tudo, sumir com eles daqui. Você não pode fazer o que acontece, isso. Né? Nas áreas mais nobres, geralmente o pessoal, ainda mais quando tem algum evento turístico, né, que vai gerar bastante um fluxo de turistas, assim, eles têm que limpar a cidade, né, e tira todos os moradores que estão naquele lugar e coloca em qualquer lugar. Né? É o choque de ordem, né? Choque de ordem. Só que, assim, que de ordem não tem nada, né? Essa é a maneira mais simples de você camuflar um problema. Essa não é a maneira de solucionar um problema, porque é a longo prazo. Você, se tratando de morador de situação de rua, a gente está falando de segurança pública, a gente está falando do governo, tudo isso, saúde pública, tudo isso, né? interfere. Saúde pública são vários fatores que interferem no aumento da população em situação de rua, beleza. Mas existe um fator que é uma responsabilidade nossa. Pessoas que se dizem civilizadas. Existe um fator que é a responsabilidade nossa, que é o básico de todo ser humano. É enxergar eles como seres humanos. É só isso. É um fator básico que a gente precisa caminhar em cima disso. Já poderia começar por aí, né? Eu ia até te fazer essa pergunta. O que a gente precisa, né? Porque você citou assim que a gente precisa ter 3 sentimentos, né? E o que a gente precisa para fazer para gerar esses sentimentos na gente, né? Porque assim, a gente vê, né? Só que a gente não enxerga muito bem as pessoas ali. A gente não se coloca no lugar deles. Sentimentos. Então, assim, o que a gente precisa para gerar esse sentimento? O que você acha assim? Como é que eu posso começar a gerar esse sentimento em mim para começar a distribuir esse valor ao outro ser humano? Primeiro, a gente precisa mudar a nossa fala. A gente já começa das nossas atitudes. Acho que a mudança central é na nossa atitude. Primeiro, a nossa fala. O termo pejorativo para os moradores de situação de rua é quando você chama ele de mendigo. Quando você fala para o cara que o cara é um mendigo, você já está usando um termo pejorativo. Você já está colocando ele no nível mais baixo que tem. Ainda que ele passe por necessidade, que a definição exata da palavra é isso, para uma pessoa que tem necessidades, que pede esmola, ela é considerada mendigo. Mas para eles, esse termo, quando você utiliza, já soa como uma ofensa. Eles se sentem ofendidos quando você chama de mendigo. E às vezes a gente acha que não tem nada a ver, eles sabem que eles são isso. Não, isso ofende, porque eu ouvi de um morador em situação de rua isso. Tudo que eu estou passando para você e para vocês, para quem está assistindo, não são teses do Felipe. Não foi o Felipe que criou essas teses, não. São teses pautadas na experiência que eles passaram para mim. Os moradores em situação de rua falaram isso comigo. Por quê? Porque todas as vezes que eu estou com eles, eu invisto tempo.
vou te dar. Eu não queria falar muito de mim, Mas pode do que eu falar de fiz, você não. também, cara. Pode falar, Eu pô. não quero bajulação. Eu Não, queria não é falar só bajulação, dele. não. A gente acaba entendendo mais sobre a situação. Pô. Pode falar, É, pode falar. só para você poder entender, eu fiquei 2 anos ou 3 anos da minha vida, todo dia 3 de novembro, que era o meu aniversário, eu saía de casa no dia 2, 11 horas da noite e ia para as ruas. Caracterizado, sujo, rasgado, e ia passar o meu aniversário nas ruas com ele. Então, Que isso, cara. as primeiras pessoas que me davam parabéns eram os moradores de situação de rua, Douglas, Francisco, Paulo, o Fabrício, Patrick, essa galera que eram as primeiras pessoas a me dar os parabéns. Eles me ensinavam. Quando eu dormi a primeira vez, o Douglas falou algo para mim. O Douglas falou: Felipe, fica atento, não dorme completamente. Fica com o olho aí aberto, porque aqui geralmente acontece algumas coisas. Alguém pode vir aqui, tacar fogo em outro. Alguém pode vir aqui, dar uma facada em outro. Alguém pode vir aqui querer roubar os bens do outro e rolar briga. Então você tem que sempre estar atento. Aqui não é um lugar para você dormir. Pô, cara, Aqui é um lugar só para você... Olha só, só vou abrir um parêntese depois eu vou continuar esse relato aí de você. Só que assim, olha só a profundidade que tem nisso. A gente olha para lá, né? Pro pessoal, a gente enxerga aquilo que você está falando, de olhar com esses olhos do que está passando, mas a gente não percebe o perigo iminente que tem o tempo todo. Então, assim, nem dormir, a gente vê às vezes pessoas dormindo muito cedo, né? Aqui próximo de casa tem uma senhora que ela dorme na calçada, assim, e às vezes ela veio coberta, tipo 8 horas da noite, está coberta lá em frente a uma igreja assim. Então, assim, hoje, por causa de você, nesse momento, eu agora sei por que ela faz isso. Né? Pô, provavelmente ela faz isso mais cedo, porque o perigo está um pouco menor, né, nesse horário. Então ela consegue descansar um pouco mais, né? Pode isso aí. continuar o relato aí. Então ele me ensinou como você consegue meio que descansar na rua. E aí, nesse primeiro dia, eles cantaram parabéns para mim. Cara, foi incrível, meu. Eu me emociono contando essa experiência, porque eu costumo dizer para minha esposa, para os meus familiares, que para mim foi o melhor aniversário que eu já passei na minha vida. E quem está assistindo pode achar: não, filho, tá falando besteira, filho. Como é que vai ser o melhor aniversário da sua vida? E os aniversários que você partiu com a tua família, que você estava junto com a sua família? Sim, foram aniversários também importantes, tem todo o seu peso de importância e de relevância, mas estar com eles foi totalmente diferente, porque a gente acha que quando nós estamos do lado deles, nós estamos ensinando alguma coisa a eles. Pelo contrário, todas as vezes que eu tenho acesso a eles, eles me ensinam. Em tudo que eles fazem, eles me ensinam. Então, esse meu aniversário que eu tive com eles, eu fui literalmente aperfeiçoado. Foi incrível demais, eu aprendi muita coisa. Além de ter aquele medo de acontecer alguma coisa ali na rua, chegou um momento que eu não tive mais medo, que é aquele sentimento quando você chega em casa e você entende que chegou no refúgio, no seu refúgio ali, no lugar de segurança. Chegou uma certa hora que eu me senti seguro, me senti em um refúgio, me senti tranquilo, sabendo que aquelas pessoas que estavam do meu lado, se acontecesse alguma coisa, iam tentar de alguma forma me proteger. Então foi muito incrível, a gente conversou bastante, a gente riu bastante, e aí foi maneiro. Rapidinho, eles sabiam que você morava tinha a sua casa e estava ali, não era daquela situação, da mesma situação deles? Ou não, então, para eles você era morador também deles? Essa galera que eu citei já sabia, porque eu levava toda terça-feira quentinha para eles e ficava lá me relacionando com eles. Toda terça-feira tinha um projeto chamado Ajude ao Próximo, que a gente ia com esse objetivo de entregar as quentinhas, bater um papo, conversar. A quentinha em si era só um meio para ter o primeiro contato. A quentinha não era o objetivo era se relacionar, era relacionamento. Então essas galera que eu citei o nome já sabia, mas tinha outras pessoas de longe que vinham dormir ali naquela calçada ali no centro de Bangu, próximo da 34DP. Então a galera que veio chegando nova achava que eu também já era morador de situação de rua. Tanto que teve umas pessoas que entregaram sopa lá, que entregaram para mim também, achando que eu era morador de situação de rua. E em nenhum momento eu falei: não, cara, eu tenho uma moradia, eu não sou um morador. Não, em nenhum momento. Eu queria isso. A finalidade era essa. É estar igualado ali, é eles olharem e ver que eu sou a mesma pessoa ali. Essa era a finalidade. E isso foi cumprido, graças a Deus. Eu me senti muito bem. Foi uma experiência assim. Legal, uma experiência top. Traz um pouco
assim, a primeira vez você fica, cara, eu sou maluco da cabeça, como é que eu vou fazer isso? Meu aniversário, podia estar em casa agitando um churrasco com a Ó, eu vou te família, falar, etc. eu acho que se eu passasse por isso aí, eu acho que ia ficar, a primeira coisa que ia me dar era muito medo, né? É, Porque depois que o cara falou, pô, pessoal, e a gente vê na televisão, né? Só que a gente vê na televisão longe, né? Mas isso. assim, pô, imagina, o cara, tu tá dormindo lá, alguém chega lá e taca fogo, te dá uma facada do nada, porra, sem nem você esperar, sem nem saber o que tá acontecendo, né? Eu ia sentir medo, cara, na boa, eu ia ficar. E você conseguiu Não, dormir essa noite? o medo é normal. Eu não consegui dormir realmente, até porque assim, eu não queria dormir mesmo, eu queria conhecer todo mundo, eu queria conversar com todo mundo. Eu tava trazendo aquela energia ali de povão mesmo. Pra tu ver, 4 e pouca da manhã a gente tava batendo palma, cantando música lá, todo mundo junto, se alegrando. Era festa mesmo. A gente gerou um ambiente de festa, um ambiente festivo ali. E aí, tanto que até o Paulo pegou a lama lá, juntou lama, botou alguns matinhos lá de folha e meio que fez um bolo ali fictício pra mim ali de lama. Ó, a gente não pode comer, mas a gente tem bolo. E a gente Pô, cantou cara. parabéns, eles cantaram parabéns lá pra mim, foi incrível. Aí no outro ano eu falei, cara, vou de novo. A minha tia que ficava louca comigo, a minha tia Fernanda, se ela tivesse aqui, Imagina. ela ia confirmar. A minha tia ficava louca. Acho que toda a minha família, se você perguntar qualquer um da minha família, chegar e falar quem é o Felipe, Felipe é bom da cabeça, o que o Felipe já fez? A minha família toda vai expor alguma coisa que eu fiz de louco, assim. Mas, assim, é louco a atitude, mas é uma atitude que é válida para eles, sabe? Que eles se alegraram muito. Aí, na terça-feira que eu fui me encontrar com eles de novo, eles foram contando para os outros. Cara, o Felipe estava aqui, dormiu aqui com a gente. Cara, esse cara é muito louco, eu nunca vi isso na vida, foi a primeira vez. Mas eu queria, para eu poder falar sobre esse assunto, eu queria sentir isso na pele. Eu queria ser um morador em situação de rua por um dia, sabe? Então, Pô, esse cara. foi o É um objetivo. ato E eu de fui, e eu até de fui como é que coragem, né? é. É, É um ato até de é coragem, coragem, porque é você sai da verdade. sua zona de conforto a tal ponto, assim, né? É bem. É coragem, é coragem. Mas então, enfim, aí você conseguiu fazer esse Entrando projeto. naquele, entrando Fala aí. na pergunta que você fez, né? O que, que a gente precisa Ah, fazer? O que, que a gente sim, precisa é mudar verdade. agora? A nossa base aí para a gente poder mudar, para não jogar culpa só no governo, né? Que é muito fácil transferir Sim. culpa. Dizer que é o governo não ajuda. Beleza, o governo ajuda, então tá bom, mas aí, o que, que eu faço? O que, que eu faço para mudar esse lado da sociedade, que é o lado dos rejeitados, dos desprezados? O que, que eu faço? Então a gente parte de atitude. Primeira atitude é mudar a fala, não falar mais mendigo. Não chame mais eles de mendigo. E a outra fala que a gente pode falar morador de rua e morador em situação de rua. Porque você só vai saber a diferença quando você tiver o contato. Só o relacionamento que vai te mostrar para você a diferença entre morador de rua e morador em situação de rua. Por que eu sei a diferença? Porque eu sei que existem pessoas que querem permanecer na rua. As pessoas que querem permanecer na rua, que já gerou um certo conforto, ser usuário de droga, dormir na calçada, passar por toda as dificuldades que passam na madrugada na rua, mas eles querem viver dessa forma, eles decidiram não sair dessa realidade, são considerados moradores de rua. Os moradores em situação de rua são literalmente pessoas que querem sair dessa situação, que estão lutando para tentar sair dessa situação, e eles não conseguem por falta de apoio, por falta de suporte. Nessa parte de moradores em situação de rua, existe algo que é muito preocupante, que eu, por experiência, existem alguns centros de reabilitação, centros de recuperação, que tem base no Evangelho, base na Bíblia, que usa a Bíblia, que tem uma cultura, uma forma de lidar com eles que eu discordo totalmente. Eu não concordo. Eu já fui para diversos centros de reabilitação, centro de recuperação, que tinha base que falava que a base era a Bíblia, que a base era só espiritual, e que tinha diversos comportamentos e atitudes que eu discordava, que eu achava mais desumano do que esse cara tá jogado lá na calçada. Então, tem muitas coisas. Não assim, a gente colocando Vou pimenta em citar, religião nenhuma, mas só assim, explicar uma situação por alto, vou te dar uma explicação. um Vou citar aqui um exemplo. exemplo. Eu levei algumas pessoas para um centro de reabilitação específico e chegou lá, a Sim. primeira tratativa o primeiro contato que eles tiveram com os representantes desse centro foi assim, eles falaram dessa forma: tá com droga no bolso? Tá com isqueiro no bolso? Tem fósforo no bolso? Tá com faca aí?
tira tudo que você tiver de errado, joga aqui no chão. O primeiro contato não foi humano. Ei, boa noite, tudo bem? Tá sentindo alguma dor? Tá com fome? Vamos tomar um banho primeiro? Vamos cuidar de você primeiro, sabe? Uma coisa básica. Vamos tomar um banho. Depois que tomar um banho, vamos comer alguma coisa. Depois a gente vai trocar uma ideia sobre a sua dependência química, sobre se você tem alguma coisa que pode causar um acidente dentro do seu dia. Depois a gente conversa sobre isso, mas primeiro deixa eu me preocupar com você, pessoa, deixa eu sentir você, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um cheiro, saber que você é um ser humano igual a mim, cara, deixa eu ver se teu coração bate. Sabe, esse contato humano não teve. E aí depois que fizeram isso, os rapazes assustados já foram tirando. E aí meio que é como se fosse, cara... Isso é legal, que assusta mesmo, né, cara? Eu não vou dizer um quartel, mas é como se tivesse muito mais lei, era mais lei do que amor. Eles achavam que você sendo tinha que ser rígido, rigoroso, né? Sim. Colocando obrigações, o cara tá saindo da rua, velho. O cara tá saindo dentro de uma realidade que ele não tinha nenhum limite, que não tinha nenhuma imposição de lei, que não tinha nenhuma disciplina. O cara tá saindo da rua. Como é que você vai levar ele para dentro de um lugar e você vai querer disciplinar esse cara? É com o tempo. Primeiro você tem que se relacionar com ele. Primeiro você tem que encontrar um espaço no coração dele e na vida dele para você acessar. Se você encontrar um espaço e acessar a vida desse cara, você vai estar mais propício a mudar ele do que você tentar já dar uma de carrasco. Cara, vamos fazer isso, vamos embora, e tá bom, foi isso. O cara, os rapazes que eu levei não tomaram banho, não comeram nada, tiraram lá o espelho que tava, tiraram um garfo, um rapaz tinha um garfo, pegaram a mochila de um morador de situação de rua, é como se fosse o segundo coração dele. Ele tem um coração dele físico, carne, e a mochila dele é o segundo coração. Ali tá tudo. Ali tá a história do cara, ali tá a vida do cara naquela mochila. Quando você pega essa mochila dele, você faz de qualquer jeito, trata aquela mochila de qualquer jeito, isso já ofende ele. Aí você tá vendo uma coisa básica, que a gente acha que não tem peso, mas tem muito peso. Eles pegaram a mochila desses rapazes e jogaram dentro de uma caixa que estava escrito um versículo bíblico que era para atacar fogo, que era como se eu tirando a mochila de morador de situação de rua, eu tô tirando alguns demônios da vida dele. E aí jogava isso dentro de uma caixa. Na hora que pegou, aquele jeito que pegou a mochila de um dos rapazes que eu levei, na hora ele xingou um palavrão. Ele xingou na hora, o senhor ficou agressivo. Não, minha mochila não, porque ali tá meus documentos. Ali tem isso. E ele começou a entrar numa briga com os rapazes, os representantes do centro de reabilitação, para pegar a mochila. E os rapazes segurando ele. Legítimo, né, cara? A mochila dele. Botando o braço dele para trás, e eu vendo aquela cena já ficando agoniado. Eu falei, não, eu me meti. Falei, não, era o pastor. Falei, o pastor, não. Entrega a mochila para ele. A gente tem que fazer de outra forma. Ah, Felipe, então não dá para eles estarem aqui, porque a norma daqui é assim. Então você leva ele para onde que você trouxe, porque aqui não tem como ele ficar. Ou ele se submete à norma, ou ele não tem lugar para ele aqui. É aquilo, né? Acho que tá fazendo um favor, né? Tô salvando o dia. Tô fazendo um favorzinho aqui, deixa ele dormir aqui dentro. E os outros rapazes se submeteram, ficaram lá de boa, um dia só, no outro dia voltaram pra rua, esse outro rapaz voltou junto comigo. E esse outro rapaz que voltou comigo, ele abriu a mochila. Sabe o que tinha na mochila dele? Que ele não queria se separar daquela mochila de jeito nenhum? A foto da mãe dele. Era a única coisa que ele tinha da família dele, era uma foto preto e branco. A mãe dele já é uma senhora, já era a única coisa que ele tinha. Nada mais se importava para ele, era só a foto da mãe dele. Ele falou, essa foto aqui que me faz respirar. E eu ver que iam tacar fogo naquilo, eu não tinha como, pedindo perdão a mim pela atitude dele. Eu não sou assim, eu não sou agressivo, mas é a minha mãe ali, eles iam tacar fogo na minha mãe. Eu falei, fica tranquilo, você não tem culpa. Fica tranquilo, eu vou dar um jeito. E isso gerava em mim, assim, muita dor, cara. Eu ficava muito mal, eu ia para casa muito mal. A minha semana não era uma semana tranquila, porque eu absorvi esse sentimento deles. E eu ficava com essa carga, e eu tentando arrumar um jeito de tirar essa carga de mim, tirar esse fardo de mim, porque eu chorava à toa. Eu chegava no trabalho, na própria Ambev, nessa época eu ainda era porteiro da Ambev. E eu chegava na Ambev, aí depois que via ali dentro do refeitório, vi a galera pegando o prato cheio de comida e jogando no lixo ali, a galera comendo só o que dava, o que não dava, jogava. Tudo que eu via de rejeição,
eu sentia na hora, eu falava, caraca lá, o cara tá jogando a comida fora, velho. Ontem eu tava lá com uma quentinha repartindo para 6 moradores em situação de rua. Caraca. Então isso mexia muito comigo, eu carregava esses sentimentos, por eu estar ali na frequência com eles. Então o que a gente precisa fazer para a gente poder entrar dentro dessa base que faz parte da atitude nossa como seres humanos? Primeiro é você não só enxergar, mas você se importar com o morador em situação de rua, é você se importar de verdade. É toda vez que você passar na rua e o cara pedir uma coisa para comer, você não tem que dar o dinheiro. Não concordo, você não tem que dar dinheiro, não dá dinheiro para eles. Mas se ele quer comer um salgado, cara, se você tem condição de pagar um salgado para ele, vai lá e paga um salgado para ele. Ainda que ele pegue esse salgado e jogue fora, ainda que ele pegue esse salgado e venda para arrumar um dinheiro para poder sustentar o vício dele, não importa o que ele vai fazer com aquele salgado. A atitude, o que está em pauta é você, a sua atitude. O que você fez? Você enxergou aquela pessoa, ele te pediu algo para comer. Você deu algo de comer para aquela pessoa. O que ele fez com o alimento? Ó, já não tem mais a ver contigo. Aí agora tem a ver com ele. Mas a primeira coisa que a gente precisa mudar é isso, é ter essa atitude. O cara pediu algo para comer, eu vou dar algo para ele comer. Se tem condição, eu vou dar algo para ele comer. O que ele vai fazer com aquilo que eu estou dando para ele, não interessa. Não é mais minha responsabilidade. Agora, dinheiro não. Ainda que o cara invente uma história que a mãe dele está doente no lugar tal, que ele precisa de uma passagem para ir para o lugar tal, que está faltando alguns centavos ou moeda para completar na passagem dele, não entre em nenhuma fala dessa. Eu falo por experiência própria, eles são persuasivos, eles conseguem convencer, porque eles vão trazer um discurso que gera uma certa pena, mexe com o sentimento humano, mas não cai nesse assunto. Se pedir dinheiro, não ajuda. A gente acha que a gente pode ajudar de alguma forma, então que eles estão passando por uma necessidade, que eles estão com fome de alguma forma, então que eles querem realmente fazer alguma coisa, né? E a gente acaba já entrando naquele ambiente dele lá e caindo no jogo, né? Dando dinheiro, nunca dá dinheiro, nunca faça nada disso. Se eles estão com fome, você está com fome, amigo? Então tá bom, vamos comer um salgado aqui. E o que é mais lindo, assim, nessa atitude de você dar algo de comer para a pessoa, é você comer junto. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Quando você come junto com eles, o mesmo alimento, você quer um salgado? Tá, vou comprar um salgado para tu, um para mim, um suco para você. A gente vai comer aqui junto. E nesse período que você está se alimentando ali junto com essa pessoa, você tenta descobrir algo da vida dela, sabe? Tenta perguntar, ei, como é que tá a tua vida? O que te fez chegar onde que você tá, velho? Conta um pouco da sua fragilidade também. Conta um pouco da tua vida, de coisas, decisões erradas que você também já tomou na vida, para ela se sentir à vontade de contar também algo ruim da vida. Então, resumidamente, a primeira coisa que a gente precisa fazer, que é o básico de todo ser humano, para mudar um pouco essa realidade desses moradores que são de rua, é se importar, como eu falei, é se importar. Como é que eu me importo? O cara tá com fome, eu dou algo para ele comer. O que ele vai fazer não me interessa, mas eu estou mostrando que eu me importo. Se eu tenho um tempinho legal ali na minha agenda, eu compro o alimento para ele, como junto com ele. Eu estou mostrando que eu me importo. Se o cara tá com frio e precisa de um agasalho, mas Felipe, eu vou dar meu casaco para ele, ele vai vender e vai comprar e vai trocar em droga. Não importa o que ele vai fazer com aquilo. Trata do seu coração, da sua atitude. Você tá dando o teu casaco para aquele cara de coração mesmo, porque você se importou com a realidade dele? Tá, então tá bom, então você dá. Se você tá dando só por sentir pena, então não dá. Continue com o seu casaco. Mas acho que assim, primeiro tópico para a gente poder mudar é se importar de fato. E quem se importa faz alguma coisa. E se importar é isso, é fazer alguma coisa. Não é transferir culpa, governo. Sim, você acha que a gente tá. E você acha que a gente, assim, que a gente consegue definir quem tem quem quer de verdade quem está ali porque precisa, porque, enfim, tem outros problemas, mas não querem fazer nada de errado, e a gente consegue definir aquele que a gente sabe, que a gente vê que, sei lá, quer comprar só cachaça, quer comprar só um pó, enfim, quer fazer alguma coisa assim. A gente consegue definir isso só no olhar, pelo jeito que ele aborda. Só um contato, você não consegue definir isso. Você só consegue definir isso com relacionamento. Só se relacionando, por isso que eu falei que é um trabalho a longo prazo. Eu fico muito triste desses centros de reabilitação que eu fui,
que eles negavam a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Eu discordo totalmente. Eu tenho um sonho, eu não tenho dinheiro, não sou bem financeiramente, mas eu tenho um sonho de criar, sim, levantar um centro de reabilitação, mas que eu possa, e nesse centro de reabilitação, eu quero usar todas as esferas, sabe? Eu quero usar todos os ofícios, psiquiatra, os psicólogos, eu quero usar porque isso tem um peso muito grande na vida deles, isso contribui muito. Então não é só algo espiritual, não se trata só da parte espiritual, se trata de uma parte física, se trata de dores emocionais, se trata de coisas psicológicas, que a gente tem que olhar para tudo isso, e assim, isso me deixa muito triste, que algumas religiões elas não aceitam isso, acha que é só jogar o cara dentro de um lugar e orar, achar que vai expulsar a demônio, que o cara vai estar liberto. Não se trata só disso. Tem vários fatores que implicam. Eu tenho uma visão, assim, com relação a essas coisas bem, sei lá. Acho que a religião em si, como a gente já conversou uma vez sobre isso, eu acho que às vezes é até um mal necessário, assim, mas eu acho que quando você tem que falar sobre a necessidade do outro, eu acho que a religião não tem nada a ver com isso. Você tem que ser um ser humano. É um ser humano que tem uma condição melhor cuidando do outro ser humano que não está na condição melhor naquele momento, tá passando por uma necessidade naquele momento. E aí é tudo que a gente falou, né? Você entender o que a pessoa está precisando, né? Como ela está se sentindo naquele momento. E às vezes nem só dinheiro, nem só comida, né? Mas às vezes a gente também conversa, né? Conversar, você ouvir o outro. Eu falei contigo agora há pouco, né? A gente estava conversando sobre isso aí antes dessa live, sobre aquela situação que eu falei contigo, né? Do senhor lá, morador de rua, que ele estava com um probleminha no rosto, né? E aí ele. Não, é um outro. É o que eu vi na internet, né? Aquele grupo que eu falei contigo que tem aqui. Ele estava com um probleminha no rosto e não quis ir no médico porque ele estava em situação de rua, ele estava mal cheiroso e as pessoas não queriam ficar lá, né, e expulsar ele muitas vezes, e aí ele deixou para lá, foi se tornando aquela ferida, foi piorando aquela ferida, e detalhe, enfim, no final de tudo a gente viu como é que ficou, né, transfigurou a cara dele, o rosto dele ficou transfigurado, perdeu tudo isso aqui, ficou enfim, muito, muito ruim. Quando chegou no hospital, desse jeito, isso foi nos Estados Unidos, se não me engano, viram que ele estava, na verdade, com câncer de pele e já tinha se tornado não tratado, praticamente, e a chance que ele tinha de sobreviver era mínima, assim. E imagina a dor que ele estava sentindo, porque essa maçã do rosto aqui já não existia mais. E imagina a dor que aquele homem estava sentindo, né? E as pessoas passando do lado dele e não prestando nenhum tipo de ajuda. Hoje eu vi isso hoje, né? Isso me tocou pra caramba dentro do que a gente está conversando, né? Sobre esse centro de reabilitação, é isso que eu estou falando. Eu acho que a religião não tem muito. Se ela tiver a ver com isso, é na parte de ajudar, é na parte da filantropia, assim, de ajudar mesmo, né? Mas não na parte. Mas o ser humano ele precisa ser enxergado como um ser humano, né? Não jogando ele de qualquer jeito, né? Esse homem não foi enxergado como ser humano, só no final. Tomara que a gente tenha pessoas que realmente, hoje em dia, elas façam isso com o seu olhar. Espero muito que você consiga conseguir realizar o seu sonho, cara. Espero mesmo. Eu tô vendo. E assim, o segundo ponto, a gente tem esse ponto de se importar, como você disse aí, que muitas pessoas não se importaram de fato com o rapaz. E o segundo ponto, além de se importar, é você ser referência para outros. É você ser referência para outros. Você sendo referência para outros, automaticamente vai respingar no outro esse tipo de atitude sua. Não é para a pessoa bater palma para você e falar: nossa, cara, como ele é solidário. Nossa, como ele é filantrópico. Nossa, como ele é empático. Não é bater palma, não é bajular você. Mas isso é gerar um incômodo no outro, gerar algo que o outro fique inconformado com a realidade que ele está vivendo, porque a calçada, o objetivo de uma calçada foi feita para alguém dormir nela.
Quem constrói uma calçada, constrói com o objetivo de fazer com que aquela calçada seja cama para pessoas? Não. O objetivo da calçada é para a gente não estar na rua, os carros não pegarem a gente ficar na calçada. Então, o objetivo da calçada não é para pessoas dormirem, e pessoas dormem naquela calçada. Então, a gente já tem um ponto aí que não é normal, que a gente não pode normalizar. É normal ver um morador em situação de rua. Não, cara, não tem que ser algo normal. Então, se a gente mudar a nossa mentalidade, eu aprendi algo na psicologia que a gente enxerga com a mente. A gente não enxerga com os olhos. Os olhos são apenas receptores daquilo que a gente está enxergando com a mente. Então, a gente enxerga com a mente. Então, se a gente mudar a nossa mentalidade, a gente já consegue se importar mais com essas pessoas. Então, a gente tem que mudar a mentalidade. Eu não tenho que ver um cara dormindo na calçada e achar que aquilo é normal, normalizar. Nossa, isso aí é comum. Tem aqui em todo lugar, tem morador de situação de rua. Não, não é normal. Eu tenho que estar todo o tempo inconformado com aquilo que eu estou vendo. Aí sim, aí vai gerar dentro de nós esse sentimento de se importar e de se tornar uma referência para outras pessoas. Quando uma pessoa passar do lado e ver um morador em situação de rua, eu tenho que dar bom dia para ele também, eu tenho que dar boa tarde para ele também. Eu tenho que ser educado com ele da mesma forma que eu fui educado com um cara que está bem vestido, bem perfumado. Eu tenho que cumprimentar ele da mesma forma que eu estou cumprimentando outras pessoas. Eu tenho que ser igual, eu não tenho que agir de diferente. Morador de situação de rua passou perto de mim, a mesma forma que eu peço um abraço a outras pessoas que estão bem vestida, eu também posso pedir um abraço ao morador de situação de rua. Amigo, eu posso te abraçar? Sentir uma vontade de te dar um abraço, independentemente do odor, do cheiro que ele tá. Isso é o diferencial. Aí daí a gente vai começar a mudar o olhar da sociedade. Quando a gente parar de olhar para o governo, parar de olhar para as anomalias que tem no governo e começar a olhar para aquilo que está no nosso alcance, para aquilo que a gente pode fazer para mudar a sociedade. O que eu posso fazer para mudar esse lado da sociedade, que é o lado de rejeitado? Eu começar a me importar e ser uma referência para outros, para fazer outros se importarem com aquilo que eu estou me importando. Então, são 2 pontos aí cruciais. Acho que ajuda bastante, vai ajudar bastante. No momento que a gente começar a definir isso como um padrão, né, cara? Porque tem muita gente também, cara, que, assim, tem esse olhar, né, mais empático, assim, digamos assim, que quer fazer alguma coisa, mas não sabe como fazer, ou então tem um certo preconceito e tudo mais. Aí, eu acho que, assim, essa tua mentalidade sendo exposta, assim, eu acho que é muito importante para a sociedade. Que a gente começa a enxergar dessa forma e tudo bem que a gente não faz isso de uma hora para outra, mas a gente vai começar a fazer isso aí aos poucos e talvez, quem sabe, a gente não muda a realidade de onde a gente mora, né? Não do Brasil todo, não do mundo todo, mas se a gente mudar só aquele lugar ali e se cada um fizer esse pedacinho, né, cara? Quem sabe a gente não consegue espalhar mais isso aí. E não depender só do governo, né? Porque infelizmente não dá também, né? Quebrar essa cultura de egoísmo, onde que tá todo mundo se importando só consigo mesmo, onde que todo mundo olha para o seu próprio umbigo e não tá nem mais aí para os outros. Tá vindo uma onda assim, essa onda, pelo menos eu posso estar errado, mas eu vejo muito essa onda do egoísmo agora, tá aumentando, tá no nível maior, onde que as pessoas só estão olhando para si mesmo, onde as pessoas só se importam consigo mesmo, não estão tão preocupados com o outro, não tá nem aí se o outro tá sofrendo ou não. E isso tudo não tem a ver com dinheiro. Você vê aí pessoas milionárias se suicidando, Sim. Pessoas cheias de dinheiro, com a vida bem estruturada, mas se desfalecendo em casa, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Então a gente sabe que não é o dinheiro que sustenta o respirar de um ser humano. Ele dá uma condição melhor, ele dá um conforto legal, mas não sustenta. O ser humano pode se jogar de uma janela de um apartamento aí do 5º andar, cheio de dinheiro, com a conta recheada, a casa bem mobiliada, o armário cheio de comida, e ele tem a atitude de se jogar do 5º andar. Por quê? Porque a dor emocional, ela é muito, muito mais forte. Então, existem moradores em situação de rua que, emocionalmente falando, eles estão mais fortes para lidar com a rejeição, para lidar com o desprezo. Eles já se acostumaram com isso, a ser rejeitado constantemente, a ser desprezado constantemente, a ser tratado como pior do que um animal, que às vezes as pessoas amam muito mais um animal do que eles. Então eles criaram uma certa barreira, uma blindagem.
Para eles não é novidade alguém rejeitar. A novidade é alguém abraçar. A novidade é alguém cuidar. Eu costumo dizer, hoje em dia, eu ressignifiquei o amor com cuidado. Você só ama alguém quando você cuida. Como é que eu mostro que eu amo uma pessoa? Não quando eu digo eu te amo. Eu amo essa pessoa quando eu começo a cuidar dessa pessoa. Esse é o verdadeiro sentido do amor na visão do Felipe, é o cuidado. Então, uma novidade para o morador em situação de rua é ele ver de fato um cuidado. Uma pessoa que se importa, que cuida desse morador em situação de rua. Ele não dá só comida, ele não dá só roupa. Ele investe tempo, ele senta, ele conversa. Ele dá a vida dele para ouvir a vida do outro. Mais ou menos isso. Não, eu acho que tá certo pra caramba. Eu acho que assim, a gente tem que se doar um pouco, porque é a gente se colocar no lugar do outro, né? O que que a gente gostaria de receber também, se a gente tivesse uma situação dessa, né? Como eu falei, às vezes o outro, há pouco tempo atrás, não era desse jeito. Mas às vezes ele se sente rejeitado, se sente um lixo, não se sente mais um ser humano, só porque os outros seres humanos não o tratam da mesma forma, né? E aí realmente é bem complicado. Ô Felipe, A pergunta, vai. rapidinho, a pergunta que você pode colocar quando encerrar a live aí no comentário, que é a pergunta que todos os seres humanos do mundo precisam fazer sempre. A pergunta é básica. E se fosse você? Simples, essa pergunta você tem que fazer sempre. Se fosse comigo? Se fosse você? Então, se fosse você dormindo na calçada num papelão? Se fosse você tendo que garimpar às 5 horas da manhã, meter a mão em lixo para arrumar alguma coisa que dê para você vender no ferro velho, para poder tentar comprar alguma coisa para comer? Se fosse você. Então, essa pergunta a gente tem que fazer constantemente. Até quando a gente for lidar com outras situações da vida, a gente tem que usar essa pergunta. Se fosse comigo. Muito bom mesmo. Ô Felipe, só pra gente, assim, eu não sei como é que tá o tempo da live, de repente ela vai fechar. Se fechar, a gente vai abrir de novo e chamar de novo você, tá bom? Mas só pra gente poder colocar aqui. Vou botar essa pergunta? Pergunta. Não, eu Será que tem queria, algum... rapidinho, eu queria falar só contigo rapidinho sobre um projeto que você tem, e aí eu queria deixar assim, mas essa live vai ficar gravada, né? Então de repente o pessoal vai ver e de repente pô, você faz, eu sei que você tem um projeto que você tem a tua iniciativa própria, que é de fazer cestas, né, acho que básicas de Natal, né, para moradores assim. E eu queria saber assim, como é que é a forma que a gente tem de te ajudar, você é uma pessoa que realmente faz isso. Como é que a gente pode te ajudar assim, de alguma forma? No caso, de uma forma geral, assim, de doação, é, sei lá, de tempo, de dinheiro, de alimento. Você tem alguma parte nisso? Tem alguém que te ajuda? Como é que acontece isso? Então, geralmente eu faço isso mais no final do ano, quando tá perto do Natal, e aí eu vou dentro nesse lugar que eu te falei, Morro do Sossego, e eu vou lá pegar o tamanho do calçado das crianças, a roupa, a vestimenta, pergunto às crianças, o que você quer ganhar de Natal? Quero ganhar um carrinho, quero ganhar uma bola. Claro que alguns fazem uns pedidos assim, que tá muito acima, né? E teve, sabe o que é lindo disso? Uma vez, uma menina, cara, aquilo foi muito impactante, porque eu tive um problema com paternidade, perdi meu pai quando eu tinha só 2 anos de idade, então sempre tive esse negócio de querer saber o que é estar no abraço de um pai, o que é tomar um esporro de um pai. Eu tenho esse negócio comigo até hoje, graças a Deus hoje sou um pai, mas assim, eu tenho essa coisa em mim de, cara, várias curiosidades que eu tive por não ter um pai. Essa criança falou assim pra mim, a única coisa que eu queria era o meu pai de volta. O pai dela era um traficante, se envolveu em guerra de facção e morreu. Então ela falou, a única coisa que eu queria era um pai de volta. E eu perguntei a ela, mas você não quer uma Barbie, não quer um vestido? Ela, não quero nada disso, tio. A única coisa que eu quero é meu pai de volta, tio. Eu quero meu pai, eu não quero brinquedo, eu quero meu pai. A garota tem 4 anos de idade. Naquela época, né? Hoje de repente, hoje com certeza ela tá mais velha. Mas isso mexeu muito comigo na hora. Eu falei, cara, é um pedido que não tem como, não existe nenhum valor físico que consiga fazer isso, sabe? Então eu falei pra ela, aí eu falei assim pra ela, eu não posso trazer, não tem esse poder, mas eu posso representar ele aqui. Ela não entendeu, né? Eu falei, então eu vou te dar um abraço como se fosse o teu pai te abraçando. Quando eu abracei aquela menina, eu até
até me emociono, cara. Pô, mas Falar disso. até eu tô ficando emocionado. Eu tenho uma filha, cara, é bem complicado a gente pensar nisso. É porque fala disso, mexe muito comigo. E, cara, quando eu abracei ela, não era só ela sentindo o pai dela abraçando. Era eu sentindo meu pai me abraçando, velho. Foi uma troca de experiência que eu tive com uma garota de 4 anos. Que quando eu fui representar o pai dela naquele momento, ela representou o meu pai também por causa da verdade que tinha no abraço dela. Ela me abraçou de uma forma que, por que você se foi? Por que você me deixou sozinha? Por que você não canta mais pra mim? E ela falando isso, e era a mesma coisa que eu iria perguntar pro meu pai, sabe? Ela falou isso Por tudo que você com foi? você, abraçando? Aí me abraçando. Ela me abraçando assim, eu fiquei. Nossa, eu fiquei dentro. Cara, você nem que eu tenho coragem disso aí, eu acho que as pernas ficam bambas, cara. Eu fiquei quase meia hora com ela abraçada de frente para um balão lá, de joelho, todo mundo olhando, não entendendo aquele abraço. Que abraço demorado é esse? Mas era um abraço de realmente uma conexão ali, de um abraçando o pai do outro. Foi incrível demais. Então eu faço isso. Quando chega perto assim do final de ano, eu vou lá, pego o número de todo mundo e começo a pedir às pessoas. Antigamente eu usava muitas redes sociais, usava muito Facebook. E eu conseguia muita coisa através do Facebook, muito bom. Era uma ferramenta muito boa. Mas hoje em dia eu peço mais às pessoas. Eu vou pessoalmente em algumas pessoas que eu sei que vai me ajudar mesmo. Porque no Facebook também tinha muita gente que falava, vou te ajudar, vou estar junto, é muito maneiro o que tu faz. Chega na hora, some todo mundo, ninguém ajuda. Já aconteceu muito isso comigo de eu contar com a ajuda da pessoa e a pessoa não chegar junto. Mas graças a Deus eu consegui tirar do meu bolso e consegui suprir lá. Porque quando a criança te pede, você promete que vai levar, você tem que levar. Exatamente, Você tem criança é muito diferente dos moradores de situação de rua. Morador de situação de rua está acostumado a ser rejeitado. Criança não. Criança você falou que você vai levar, você vai ter que levar. E eles ficam lá no dia certinho, na hora certinha, na ponte, esperando. Ficavam lá me esperando chegar com o brinquedo para ver se é aquilo mesmo que ele pediu. Ah, eu pedi uma bola, é isso mesmo, valeu, tio, obrigado. Então você tem que ter todo um jeito ali para conversar com as crianças também, mas é gratificante demais. O outro projeto, quem se importa, é só no Natal mesmo, que eu faço a ceia de Natal com os moradores de situação de rua. Tinha um outro projeto que era vinculado a uma igreja, que era chamado Ajude ao Próximo, que toda terça-feira a gente saía para levar quem tinha para os moradores de situação de rua. Esse projeto eu não sei se existe ainda, eu não sei como é que tá, mas o projeto, quem se importa, ele existe ainda, ele é vivo. Então, assim, a maneira de ajudar é quando se aproxima mesmo da data. E, claro, se alguém quiser um dia, eu quero ir na rua, quero conversar com o morador de situação de rua, quero saber como é que é, quero sentir isso na pele, o calor ali do momento. Estou disponível para isso, é só entrar em contato contigo, tu entra em contato comigo e a gente marca o dia e nós vamos para a rua, vamos conversar com gente igual a gente. Porque até tem que entrar em contato comigo, né? Porque o meu convidado aqui é tão fora da caixa que nem rede social ele tem, né? Quem não sabe, ele tá pegando a rede social da esposa dele para falar comigo. Da minha esposa. Então, assim, como é que... hoje em dia você faz isso sozinho ou tem gente que vai contigo? Então, eu fiz com a família da minha esposa, ela foi da última vez, minha sogra foi todo mundo, a família da minha esposa toda me deu todo o suporte, mas algumas outras pessoas também por fora que me ajudaram e foram junto. Hoje eu já não fico contando muito com muita gente, eu não preciso de quantidade, eu preciso de qualidade, eu preciso de pessoas que realmente entendam o que é se importar, pessoas que querem ir não por pena, mas querem ir para fazer parte daquele momento, porque a gente não só a gente faz parte literalmente do momento, a gente se diverte, a gente se abraça, a gente faz piada, a gente come, a gente bebe, não tem diferença ali não tem um cara que tem uma moradia e o cara que dorme nas ruas, ali não tem essa diferença, pelo menos naquele pouco tempo que eu tô com eles, não tem essa diferença, e eu quero assim, porque um tempo atrás eu ia com muita gente, e a galera ainda não entendia o que era estar com eles, sabe? Então a galera só ficava em quantidade, a galera não se relacionava, a galera não sentava no chão, tinha nojo, o rapaz tá fedendo, o rapaz tá com mau cheiro, e isso já me incomodava muito, sabe? Eu sei que o cara tá fedendo, velho, eu também tenho nariz. E no fundo ele também sabe, né? Eu sei que o
cara tá fedendo, eu sei que o cara tá mal vestido, eu sei disso, velho, mas eu não preciso ficar pontuando isso. Eu tô indo, é incrível demais que eu tô indo pra uma realidade, pra uma população em situação de rua, e eu quero encontrar gente bem vestida, cheirosa, agradável aos meus olhos. Não, cara, você tá indo pra um lugar que realmente é rejeitado pela sociedade. Então Sim. você tem que ir assim, não tem que se importar com o que tu tá cheirando, com o que você tá vendo, não, velho. É se conectar com gente. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, antes que a gente não saia muito dessa parte. Você falou de criança, você viu crianças, assim, conheceu crianças quando você foi para esses lugares, assim, quando foi passar um tempo lá na rua? Você viu crianças lá nessa situação? Tinha uma moça que ela mora na Vila Aliança. Boa Morava noite, na Vila cadê? Aliança. Ó, isso aqui é a minha tia, é a tia da minha esposa que me tinha emprestado, né? Boa noite, boa noite. Seja bem-vinda. Estipula aí as perguntas aí depois para a gente poder Pode tentar colocar uma pergunta responder. aí, gente, quem Então, quiser. pode colocar a pergunta aí, fica à vontade. Qualquer dúvida que você tiver, ou até uma experiência que tu já vivenciou, se quiser digitar, colocar aí, vai contribuir bastante. Vai Assim, sim, pode. essa moça, ela morava na Vila Aliança. Aí se envolveu com um traficante lá, e teve uma guerra lá entre eles. Eu vou usar a fala que se usa dentro da comunidade, entendeu? Para poder entender melhor. Sim. O cara foi e falou para ela assim, ó, deu uma coça nela e botou ela para fora da favela. Saiu ralada, que se fala, saiu ralada. Então botou ela para fora da favela, ela começou a morar na rua com 3 meninas. Então, ela começou a morar na rua com 3 meninas, garotas bem novas. Eu não lembro a idade de todo mundo, mas tinha uma que eu tenho até foto com ela no Facebook. Na Mas tipo que época ela tinha adolescente? uns 6, 7 Que anos. isso, é Oi? mesmo? É, Caraca, 3 crianças, 3 meninas. nossa, Eu tenho cara. até foto no Facebook com a mais nova. 6 anos Eu de criei um idade, amor meu Deus do céu. eu criei um amor por essa menina tão grande que se eu tivesse condição financeira, uma condição financeira razoável, eu queria adotar essa menina para mim. Mas aí tinha essas 3 crianças, então o desafio era muito maior para uma mulher solteira dormindo na rua com 3 crianças. Então o desafio era muito maior. Ela não tinha que só olhar para ela agora, tinha que olhar para 3 meninas dentro de uma realidade onde tem vários homens que usam droga, que ficam agressivos às vezes por causa do consumo da droga, Caraca, cara, estresse. que Então, realidade. tava correndo muito as 4 mulheres, né? Ela e as crianças. Então, eu vi muito disso na rua também, de Caraca, crianças na eu vou rua. te falar, cara, assim, eu, como eu falei, né, já vivi uma situação um pouco parecida, né, não foi totalmente igual a você, mas um pouquinho parecida. E assim, ainda bem que eu não vi criança, cara, porque, nossa, se eu ver criança, eu acho que eu não, nem aguento, cara. É muita. Eu já vi que, assim, lógico, a gente passando, a gente vê, né? A gente vê criança, às vezes, brincando. Você vê muito isso quando você tá passando no trem ali em Deodoro, ali, aquela partezinha ali, que o trem vai mais devagar. Você vê aquela situação, aquele pessoal ali, tu vê criança brincando ali, assim, com a roupa, com um blusão grande, assim, só para colocar como, para se vestir de alguma forma, né? Uma blusão do pai ou da mãe, não cabe na pessoa brincando no meio daquelas pedras, tem um valão ali, fica brincando ali, sozinha às vezes, ou com outra pessoa, sabe? Cara, isso corta demais meu coração, eu acho que é muito triste. É difícil você ver pessoas adultas, mas quando vê crianças, cara, nossa, é uma coisa mais, É mais no meu caso, é impactante. mais impactante, isso aí, é mais impactante, cara. É muito mais impactante. É, enfim, eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que colocar isso, expor isso. Eu acho que essa live é uma live que é uma é de acho que todo mundo deveria assistir, né? Só porque nada a ver. Acho que a gente tem que gerar esse sentimento mesmo de empatia, de ir realmente atrás daquelas pessoas, de começar a enxergar de verdade aquelas pessoas, cara. E com um olhar mais profundo, igual esse que você tem, de fato, né? Porque se cada um fizer um pedacinho, se começar a transformar a nossa cabeça, né? E aí começar a transformar ao redor, de repente as coisas vão começando a mudar, né? É verdade. Tu falou da parte das crianças, cara. Se você mudar a mentalidade, sua mentalidade, quando ela muda, automaticamente você vai querer mudar a mentalidade dos seus filhos. Então, se os seus filhos tiverem a mesma mentalidade que você tem hoje, de se importar com esse lado da sociedade,
Imagine uma criança, imagine a sua filha indo entregar uma marmita para uma moradora ou um morador em situação de rua. Imagine o quanto a sua filha vai repartir o que ela tem no colégio, com as amiguinhas, com os amigos. Então, esse sentimento de solidariedade, de ser filantrópico, sabe, amar gente, tudo isso parte dos adultos, que vai respingando nas crianças, nos filhos, para que a gente possa, para que a próxima geração seja uma geração mais humilde, mais humana, porque a nossa geração, pelo menos nesse tempo, está se tornando uma sociedade muito cruel, sabe? Uma sociedade perdendo o lado humano. Você vê um cara que fecha o outro no trânsito, o outro desce do carro, vai lá e mata o motorista. Você vê coisas assim bizarras, onde que o ser humano, a vida em si, ela tem um valor. Hoje em dia ela tem um valor real. Antigamente não tinha um valor. A vida não tem preço. Hoje em dia ela tem um preço. Então tá perverso demais, tá desumano. Então a gente tem que mudar a nossa mentalidade. O preço é muito pequeno, cara. Matam pessoas de bobeira, coisa boba, dá um tiro na cabeça e matou, acabou a vida daquela pessoa. É verdade. Então a gente tem que mudar a nossa mentalidade, se importar com gente mesmo, não ficar só verbalizando. A nossa live, o que a gente tá, esse bate-papo nosso aqui é muito relevante, é muito bom, sabe? Muito produtivo, como tem um rapaz aí que comentou aí, que tá agradecendo aí pela live. Cara, isso é só um ponto, isso é um ponto só, nós estamos verbalizando vida aqui, cara, experiência de vida. Mas se ficar só nessa nossa verbalização, não vai mudar. Então a gente precisa colocar isso em prática, a gente tem que se socializar mesmo com essas pessoas, a gente tem que se importar com essas pessoas, não para expor numa rede social, não para dizer que faz, não, para que eles entendam que existe um grupo de pessoas que se importam com eles, existe um grupo de pessoas que ainda estão se importando com eles, que querem ver eles saírem dessa situação. Que se importa com o ser humano que está ali, né, cara? Porque às vezes a gente está olhando aquela pessoa ali, tem uma casca ali, né? E por dentro a gente não interessa o que tem por dentro. Interessa que tá aquela pessoa que a gente está vendo naquele momento ali. E a história por trás daquela pessoa ali pode ser uma história maravilhosa, né? Pode transformar vidas ali, né? Tem que ter essa empatia, né? É o ser humano enxergando o outro ser humano. Ninguém é melhor que ninguém, cara. A verdade é essa. Ninguém é melhor que ninguém. A gente é carne e osso, né? A gente não tem isso. Fala aí. Eric, olha só, pensa comigo, velho. Eu gosto de quebrar um pouco a cabeça. Mano, pensa comigo. A pior tolice de um ser humano é ser orgulhoso, cara. É ser prepotente. Por quê? O processo de decomposição serve para todos. Exatamente. Todos os seres humanos vão passar pelo processo de decomposição. Não tem um que possa fugir desse processo de decomposição, onde que os bichos vão comer essa tua estrutura física. Exatamente. E o que é interessante, vou falar até interessante, né? É que o morador em situação de rua, que vai passar lá pelo processo de decomposição, não tem diferença em um cara que é rico, que é o playboyzinho, que é o artista, que tem dinheiro, que esbanja a ostentação, ouro dali, ouro daqui. Esse mesmo cara que está cheio de ouro vai passar pelo mesmo processo que o morador em situação de rua que está dormindo na calçada. Então é muita tolice do cara achar que ele é alguma coisa. O que ele é, eu também sou. Tá entendendo? Não estou falando de característica, personalidade, atitude, ser humano, social. Não, isso. Você é um ser humano, Eric, e eu sou um ser humano, Felipe. Então não tem diferença, velho. As necessidades fisiológicas que você tem, eu também tenho. Então não tem. Ser humano é carne, cara. Então se a gente trazer uma consciência, essa consciência que é o básico, que é uma consciência básica para todo ser humano tem que ter essa consciência básica. Acho que aí a gente vai virar a chave, vai destravar a mente de algumas pessoas para começarem a olhar de fato para um ser humano que está dormindo na calçada. Quando chega a frente fria, eu não sei, mas isso vai acontecer contigo agora, Eric. Toda a sua família vai passar por isso. Vocês vão ficar com essa doideira igual eu fico. Eu fico com essa doideira. Veio frente fria. Eu começo a sentir muito frio. A primeira coisa que vem na minha cabeça, cara, e os moradores de situação de rua? E quem tá dormindo na Pior que eu já penso, cara. Pô, pior que eu penso, mano. Pior que eu penso. Assim, eu penso, mas não faço nada, infelizmente. Tô sendo sincero, né? Eu penso sim, mas não faço nada. Eu não vou lá, não dou um casaco, não dou
um cobertor, não dou nada, cara. Infelizmente, eu enxergo, eu vejo, mas não enxergo, né? Mas assim, é muito lamentável isso. E tem gente que morre, passa no jornal às vezes, né? A gente vê pessoas que morrem de frio, pessoas que morrem no frio lá em São Paulo, tava um frio absurdo lá, e teve gente que morreu, né? Hipotermia, enfim, várias situações aí, e a gente do E, lado às e, vezes. e os seus casacos velhos, os seus edredões, os seus lençóis, o que você faz com isso? É, faço nada, na verdade, né? Tá entendendo? Então Aham. você sente o frio, é isso que entra lá naquilo que a gente falou lá do início, que eu falei que é algo que parte de nós, que é uma responsabilidade nossa, não do Não do governo. É governo. disso que eu estava falando, Nem de instituição da nenhuma, né, questão. cara? Nem de igreja, nem É isso que eu estava de falando da centro espírita, questão. nada. Não, não tem religião, não, nada de Exatamente. religião. O que eu estava te falando, dos dois pontos, o se importar automaticamente quando você se importa, você se torna referência. É esses dois pontos que eu te falei. Se importar é entender que, cara, essa responsabilidade é minha. Porque eu tenho um casaco aqui que eu não vou usar mais. Eu tenho um edredom aqui que eu não vou usar mais. Quem disse que essa responsabilidade é do governo? Não, cara, é eu, ser humano, como pessoa. Minha É filha tá minha com um como casaco ali pessoa, que como ela não vai gente. usar mais. Como gente, entendeu? Aí quando eu tomo isso pra si, aí eu tô me importando. Aí é onde que eu me torno referência? Quando eu vou lá e dou o casaco. Então você tá Sim, muito bom. entendendo como destrava a nossa mente? Muito Quando eu me bom. importo, quando eu entendo que é uma responsabilidade minha, toma essa responsabilidade pra si. E E assim, aí, ó, vou te e aí falar uma coisa, cara. quando... Não tô terminando a live, não, mas assim, a gente tem que fazer outras lives assim de conscientização, porque essa época que você fala assim comigo, porra, me dá Me vontade deixava. de casar agora e lá, mano. Na moral, cara. É, Então, mano, porque. então eu cheguei no objetivo que eu queria. Era esse o objetivo, gerar um incômodo na pessoa, de a pessoa, na hora que sentiu frio, tá com casaco, cara, eu vou lá entregar um casaco agora. Nem que seja para um morador mesmo. E o que ele vai fazer com o casaco não é responsabilidade sua. A Sim, sua responsabilidade como uma pessoa civilizada é se importar com a carência do outro, ir lá e uma dor tentar do suprir outro, né, ela de cara? alguma forma. O que o outro vai fazer não tem a ver mais contigo, mas a sua iniciativa é: eu vou dar o casaco. Pô, cara, é assim, eu assim, me sinto muito grato. Eu não falei isso com você, né, mas fico falar agora. É para mim uma honra, cara, trazer você aqui, porque assim, é uma experiência, cara, que causa na gente um incômodo, né? A gente se incomoda com o jeito que a gente está vivendo e começa a querer fazer diferente, cara. A gente começa a querer fazer uma diferença, não para ganhar like, não para poder entregar lá de uma mão e com a outra mão tirar uma foto aqui e botar no Isso, Instagram. Não é isso, isso, né, não. cara? É você realmente, porra, caraca, aquela pessoa tá precisando, cara, vou ajudar aquela pessoa que tá precisando. Poderia ser eu, poderia ser algum parente meu, enfim, se importar de fato com outro ser humano. Isso é bom pra caraca, cara. Isso aí você tá de parabéns, cara. É uma honra realmente trazer você participar dessa live, porque realmente é Aí, algo que impacta assim a gente, né? Pode falar. aí você consegue entender, porque eu faço e não posto mais nada, não usufruo mais de rede social por causa disso. O que é rede social? Claro que tem os pontos positivos, sim, não removo os pontos positivos, mas os pontos negativos às vezes sobressaem muito mais. Teve uma reportagem um dia desse que disseram que a menina era uma coisa e a menina não era, acabou que a menina cometeu um suicídio. Então, Ah, tá. são certos pontos negativos que tem nas redes sociais que sobressaem muito mais do que os positivos. Então, a pessoa quer o quê? A pessoa quer no virtual mostrar que ela é solidária. Eu vejo vários famosos aí parando no trânsito, dando dinheiro para um, Ah, eu dando vejo também, acho celular para ridículo isso, outro, cara. e aí Sinceramente. filmando, dizendo: eu faço aqui, eu fiz isso, beleza, cara. De repente você mudou um pouco da realidade do outro lá, muito show, legal. Mas isso aí você não está mudando a geração, você não está mudando a mentalidade de pessoas, você não está mudando família, você não está transformando família dando R$ 100 no trânsito para alguém. Não, calma aí. Não é assim. Eu acho que você tem que sair de dentro do seu carro, bater um papo com a pessoa que você viu que é necessitada, se colocar na brecha, sabe, para conhecer a vida do outro e o outro conhecer a sua vida, e daí vocês começam um relacionamento. Acho que tudo através do relacionamento dura mais tempo. Acho que através dessa intimidade que você cria com o outro,
vai fazer a coisa durar mais tempo, vai gerar uma transformação melhor do que você chegar como um estranho, dar um dinheiro para ele, pronto, e nunca mais ver aquela pessoa. Eu acho que assim, virtualmente algumas coisas são positivas, tem tal relevância, que fazem assim caridade, que se movem de solidariedade. Mas eu acho que é muito melhor a gente desligar a nossa câmera e ver o que está acontecendo ali na hora, desfrutar do que está acontecendo na hora, o calor humano é muito mais válido do que uma filmagem, uma foto, até que seja por prestação de conta, sabe? Porque todas as mobilizações que eu fiz, voltado para essa área social urbana, eu tinha que prestar conta. Então, tinha gente que não dava para prestar conta pelo WhatsApp, então eu tinha que fazer um vídeo mostrando, olha aqui, o feijão que você doou está dentro dessa cesta básica indo para essa família tal. Olha aqui, o arroz que você doou. Então, era uma prestação de conta para ver que eu não estava usufruindo das doações. Então, eu entendo essa prestação de conta. Hoje em dia, eu já não tenho mais rede social. Hoje em dia, eu já faço para não precisar ter que ficar prestando conta virtualmente. Eu falo com a pessoa virtualmente. Se ela acredita na minha integridade, confia em mim, isso já vai servir como prestação de conta, sabe? Para não precisar ter que ficar indo atrás dos outros. Ó, cara, teu arroz eu dei para fulano e tal. É chato porque eu tenho que filmar. Eu vou dentro da casa no Morro do Sossego, as pessoas têm algumas casas de madeira, a realidade é muito cruel, realmente passam muita necessidade. Só tem um lugar para dizer que é casa, mas passa muita necessidade. Mulheres que se envolveram com traficante, tiveram mais uns 4, 5 filhos com traficante, e veio uma outra facção, aquele rapaz morreu, e agora tem que se virar, tem que tentar sustentar 4 crianças. Então é difícil para essas mulheres solteiras. Então você entra dentro da casa. Você entra na casa, você vê que é precário demais, a situação é muito ruim. E aí você tem que filmar para prestar conta, você tem que filmar a casa da pessoa, o armário vazio, porque você tem que gerar, tem que fazer as pessoas da internet olhar e falar, cara, realmente essa mulher precisa, então você tem que filmar o armário vazio, você tem que filmar a realidade, então isso já estava me esgotando. Pessoa, né? Eu tinha que mostrar para as pessoas poderem ver e falar, cara, realmente essa família precisa e eu vou ajudar de alguma forma. Então isso já estava me sufocando, já não estava aguentando mais isso. A gente conseguiu tirar um rapaz da rua, alugamos uma kitnet para ele, só que a kitnet não tinha nada, então agora a gente tinha que conseguir móveis para aquela kitnet. Então a gente tinha que fazer um vídeo mostrando todos os cômodos da casa, a realidade da casa, e dizendo que a gente precisava de alguns móveis. Aí depois teve que fazer um outro vídeo de prestação de conta de tudo que a gente conseguiu. Graças a Deus a gente conseguiu mobilizar a casa do cara, a casa do cara que não tinha fogão, teve fogão, botijão de gás, armário, televisão. Não conseguimos uma cama, mas conseguimos um colchão. Conseguimos imobiliar a casa do cara toda. O cara tava numa casa legal, era só ele arrumar um emprego para ele começar a pagar o aluguel. E ele conseguiu arrumar um emprego, começou a pagar o aluguel. Hoje em dia ele vive por conta própria, não mora mais nas ruas. Olha, mas esse desgaste, pessoa, cara. Esse desgaste de você ter que ficar fazendo vídeo, ter que ficar tirando foto, às vezes eu tinha que ficar implorando para as pessoas me ajudar. Eu vou expor uma experiência aqui que é chata, mas eu não tenho nenhum receio de falar, porque é a realidade em alguns lugares, infelizmente. Não estou indo contra religião nenhuma, mas é um farol para quem serve alguma religião que possa entender isso de uma maneira clara. Só para esclarecer, aqui não tem cunho religioso nenhum, não. Então você pode, assim, eu não quero também defamar a religião de ninguém, né? Isso, mas assim, a gente pode conversar abertamente, é um bate-papo, a gente está conversando abertamente. Tem gente que faz coisas ruins no meio cristão, tem gente que faz coisas ruins também no meio espírita, candomblessista, né? Mas também tem gente que faz coisas boas em todas essas. Então, o que falar aqui é só um ponto que está falando de uma determinada lugar que você tem experiência, só isso. Beleza? É só para o pessoal entender. Pode falar, pode continuar. Eu vou dar um exemplo básico assim, de algo que meio que vivenciei. Você está num lugar, você congrega num lugar que tem, sei lá, quase 700 pessoas ali contigo, e mobilização para arrecadar quilos de alimento para construir algumas cestas básicas para sustentar algumas pessoas que precisam e pessoas que ainda fazem parte desses 700. E aí você chega no final do mês, você não consegue montar 2 cestas, pelo menos. Nossa. De, vamos lá, 10 quilos de alimento
vamos colocar 20 quilos de alimento você não consegue no final do mês. Então, assim, é impactante demais, é uma coisa muito negativa. Então, eu ia para as redes sociais, às vezes, até para desesperador, né, cara? implorar. Você precisar eu fazer ficava, isso, cara, ajudar, e não... 700 pessoas, a gente aí, considera que cada um leva 1 quilo, pelo menos, né? Cada um leva meio quilo, isso, né? já Imagina, meio quilo. quilos. Se fosse meio quilo, já era, a gente ia conseguir muitas cestas básicas. Só que isso não acontece. E aí você tem que ficar, aí você tem que ter paciência para poder explicar, para tentar trazer uma conscientização para a galera entender que, cara, isso é para sustentar um outro ser humano. E quando você tiver fome, e aí, como é que vai ser? Você vai precisar de uns quilos de alimento também, não vai então? Então você tem que meio que implorar, às vezes, para a pessoa poder ajudar, estender os braços. E isso já estava me consumindo. Eu já estava olhando para esse lado e falando, cara, eu não preciso implorar para a pessoa fazer o básico. E daí eu tive esse choque de realidade e eu aprendi uma coisa também com tudo isso. Assim, o maior desafio que nós temos, Eric, eu e você aqui, e a galera que tá aí junto com a gente na live, o nosso maior desafio. Só um parênteses aqui, eu quero agradecer o pessoal que tá na live, tá? Obrigado. Vicente é um amigo meu. Tá? Obrigadão, gente. Pode continuar aí. Assim, o maior desafio nosso é aprender, cara, a amar também aquele que anda bem vestido, aquele que anda perfumado, aquele que é considerado uma pessoa civilizada, aquele que trabalha com a gente, aquele que vai para dentro do shopping, está lá do nosso lado. Então a gente tem que. O nosso desafio também é amar essas pessoas. Porque amar uma pessoa em situação de rua, eu sei que também é desafiador, mas só de você olhar que ele está na miséria, fica um pouco mais fácil assim, para você olhar pelo menos que ele está na miséria. Agora, para uma pessoa que você não consegue ver isso, não consegue ver o que de fato está acontecendo com essa pessoa, a pessoa pode estar bem vestida, pode estar cheirosa, pode estar com o cabelo bem cortado, mas você não sabe quais são as dificuldades que essa pessoa está passando internamente. Qual é a realidade dela, né? Qual é a realidade dela. Então, o nosso desafio também é cuidar dessas pessoas. Então, o que eu aprendi com essa experiência que eu contei agora? Eu aprendi que eu também tenho que olhar para o ignorante, eu tenho que olhar para o arrogante, eu tenho que olhar para aquele que vai botar o dedo na minha cara e vai falar que não concorda comigo, que não concorda com o que eu estou fazendo. Eu tenho que olhar para aquele que não quer tirar um quilo de arroz de dentro do armário dele para ajudar as pessoas. Eu tenho que olhar para esse cara, eu tenho que também se importar com esse cara, eu também tenho que estender os meus braços para esse cara, eu também tenho que dar um abraço nesse cara. Então, o nosso maior, vou dizer que esse é um desafio maior, é lidar com essas pessoas do que com umas pessoas em situação de rua. Que as pessoas em situação de rua é questão de conscientização, é a nossa coisa básica do ser humano. Sim. É você olhar para ele como ser humano. Só que a gente fazer com que essas outras pessoas que não estão em situação de rua olhem para essas pessoas em situação de rua, que é o grande desafio, que é o que eu falei para você aqui, mudar esse lado da sociedade, fazer esse lado da sociedade que é considerado as pessoas civilizadas, olharem para as pessoas que são consideradas selvagens. Então, o nosso grande desafio, que é o objetivo dessa live, é gerar essa conscientização de quem tem uma casa, de quem vai jantar daqui a pouco, ninguém vai poder escolher no sabadão comer uma pizza, ninguém vai poder escolher, não quero comer uma pizza, vou para a rua comer um churrasquinho, tomar uma cerveja. É fazer com que essas pessoas comecem a olhar para a galera que está lá na rua, que não tem opção do que vai comer agora, que não tem opção do que vai vestir agora, que não sabe nem se vai dormir na mesma... não sabe nem se vai dormir na mesma calçada que dormiu ontem, que tem isso, tem que mudar o lugar. Então, o nosso grande desafio é esse, é fazer as pessoas que estão assistindo a gente aqui ter esse olhar que a gente está tendo. E aí é trabalhoso, velho. Que, meu irmão, tem gente que, caramba... E por isso, eu acho que você tem que até fazer uma rede social. Assim, eu incentivo você a fazer uma rede social aí, pelo menos voltado para isso, porque... sim, dependendo de mim, cara, eu quero que você participe aqui outras vezes. Eu não vou chamar só você aqui, eu quero conversar com todo mundo. Tem algumas pessoas para poder conversar de outros assuntos também. Mas, assim, por mim, cara, todo mês, sei lá, a gente pode fazer uma live falando só sobre esse assunto, para poder realmente gerar essa conscientização nas pessoas. Porque acho que é muito importante, cara. Não é para gerar like, não. Eu quero que se dane, meu canal é pequenininho. Infelizmente, assim, eu ainda não tenho muita gente. Mas, à medida que for crescendo, se uma pessoa, cada live que a gente fizer, uma pessoa se conscientizar disso,
é uma pessoa a mais que a gente está ganhando para poder gerar um ambiente diferente, né, onde a gente passar, né? É verdade. Então, Não, eu vou pensar faz esse direitinho. negócio também, cara. Acho que você tem que fazer uma rede social Eu vou também, cara. pensar, eu vou pensar e vou fazer uma rede social voltada só para isso, só para ação social, voltado só para moradores em situação de rua, orfanato também, que eu amo demais. Essas coisas Nossa, assim. orfanato, ô, cara, eu vou te falar, eu não tenho, sei lá, mano. Depois que eu É, virei pai, eu fiquei meio emotivo, né, cara? Eu vejo essas coisas assim com criança, já fico pô, muito. ficou frouxo, ficou frouxo. Mas eu Fiquei, também, cara, cara, é fiquei. normal, é normal. É Caraca, normal porque não você aguento, ainda é cara. sensível. Eu fico. Você é sensível. Não, assim, na verdade, eu sou meio sem paciência, assim, todo mundo me conhece, quem me conhece, vê que eu sou assim, cara meio ogro, assim, meio sem paciência, sabe? Mas eu não gosto de ver sofrendo, entendeu? Eu sou ogro, sem paciência, até um certo momento. Mas eu não gosto de ver o sofrimento com a pessoa, com a criança, me dói pra caraca. Parece que eu me sinto naquela mesma situação, sei lá, eu fico meio imóvel, assim, não consigo muito fazer muita coisa. Falou de orfanato, orfanato é difícil, cara. Pô, um montão de Mexe, criancinha lá. mexe. Nossa, cara, mexe demais. E aí tem orfanato, é muito importante falar de orfanato, porque tem orfanatos, muitos orfanatos aí, quem tá na live aí pode relatar algum caso que saiba sobre isso, algum orfanato que já saiba sobre essa situação. Tem muito orfanato que depende da doação de algumas pessoas e não tem, não só orfanato, asilo também. Orfanato que não tem que comer. Às vezes as crianças têm que fazer uma refeição muito pequena para dividir com um montão de criança. E aquelas pessoas estão ali. Geralmente acontece em centros de religiosos, né? Tipo de católica, por exemplo. Tem alguns orfanatos assim que eles são, né, nas cidades mais menores, assim, as cidades menores. Elas têm orfanatos são pequenos e tem bastante gente, né? E não tem como alimentar, às vezes a moradia é muito precária. Então, assim, é muito importante a gente também falar sobre esse tipo de situação, né? De pessoas que tentam ajudar o outro como pode, só que às vezes do jeito que pode também é precário, né? É verdade. Não, eu ia muito no orfanato de Vivendas da Fé, Não, que onde que é? era onde era a Xuxa era a dona, se não me engano. É Pedra de Guaratiba, se eu não me engano. Nossa, tá É, longe daqui. acho que é em Pedra de Guaratiba. Eu fui muito para aquele orfanato, vivi experiências ali incríveis. No primeiro dia, eu fui muito impactado com o Cauã, um garotinho que veio para cima do meu colo. Ele olhou para mim, já pulou no meu colo e ele Ó, comia meu cabelo. Eu coloquei aqui em cima e ele ficava comendo meu cabelo. E eu perguntava os representantes lá do orfanato por que o Cauã tá comendo meu cabelo aqui com raiva. Aí eles falaram que é com a raiva? demonstração de amor dele. Com Ah, raiva. tá. Comia Nossa. mesmo, puxava assim com a boca, doía mesmo, mas eu aí mantinha firme ali, não brigava com ele. E as moças falaram que era a forma dele de amar, porque a única demonstração de amor que ele teve foi através da violência. Puta. Então ele mostra o amor que ele tem pelas pessoas através da violência. Então ele me mordia. Aí no final, na hora de ir embora, ele fez algo que acabou com toda a minha estrutura. Ele agarrou na minha calça e falou: Tio Felipe, eu vou embora contigo hoje. E aí aquilo me desmontou Nossa, totalmente. Eu então, por fiquei isso que sem não tem como. estrutura. Aí a Como é que eu vou no lugar psicóloga, desse aí? aí a Caraca, muito psicóloga me difícil, chamou cara. no canto, falou que eu não podia chorar na frente das crianças, que isso comove ele, a gente não pode chorar. Só que eu falei, pô, não deu. Ele agarrou na minha calça, falou que ia embora comigo hoje, eu não aguentei. Porque eles falam isso, que a gente não pode chorar na frente deles, entendeu? A gente tem que se esconder para chorar. Mas essa experiência mexeu muito comigo. E aí eu continuei indo para lá várias vezes. A gente ia fazer festa junina. Até hoje tem um rapaz lá da Ambev, o coordenador da MO, o Landim, que é um cara sensacional. Vou te apresentar ele. É um cara totalmente urbano também. É um cara que tem um projeto até hoje ativo em Campo Grande. Ele faz ação social, acho que eu não sei o dia exato, mas todo dia da semana ele está em Campo Grande lá, dando alimentando moradores em situação de rua, se relacionando. Ele é o tiozão lá dos rapazes em situação de rua. É um cara que é referência na minha vida, Landinho. É um cara que eu já fiz ação social com ele também. É um cara que ele faz a feijoada, ele faz o alimento na hora, fresquinho, quente. Ele leva o fogãozinho dele portátil, o botijãozinho de gás. Ele faz a comida na hora.
ele esquenta a comida na hora. Ele fala que se eu gosto de comer comida quente, eles vão comer comida quente. É um cara que ele é sensacional. Eu vou te apresentar ele lá na fábrica lá, vou falar com ele. Ele é um cara incrível. Ele também vai por Vendas da Fé, promove festa junina. E é um cara que ele não tem uma religião em si. Ele não tem uma religião. Então, ele só falou assim pra mim: é ser humano que tem uma dificuldade, uma necessidade. Eu consigo suprir alguma necessidade. E por que eu não vou suprir? Ele faz isso, ele trabalha dessa forma. Pô, cara, que iniciativa boa, cara. Nossa, a gente precisa muito de... O problema, então, o que eu acho é isso, cara. Porque, assim, pessoas como ele, que eu tô lá tem um tempinho já, eu não conheço, eu não sabia disso. Posso até ter visto ele alguma vez, né? Você vai me apresentar ele, de repente eu até conheço ele de vista, mas eu não conheço o que ele faz, eu não sei. E você também conheço você de vista durante um bom tempo, né? A gente convivia assim junto, mas não sabia dessa história. Então, assim, tem muita história, cara. E essas pessoas que têm esse tipo de história, esse tipo de atitude, cara, a gente tem que se expor mais, mano. Eu falei a gente porque, né, daqui pra frente espero fazer isso também. Mas, assim, tem que se expor, cara. Porque, assim, a gente vê muita coisa ruim o tempo todo, sabe? Muita coisa ruim o tempo todo. Nossa mente é bombardeada com coisas ruins o tempo todo. Então a gente acaba ficando meio cauterizado com coisas ruins o tempo todo, acha normal, normatiza, né? Normaliza o problema. E quando, na verdade, a gente deveria, o que a gente falou no início lá, a gente deveria se compadecer, ou então gerar uma empatia na gente, não, uma inconformidade, né, digamos assim, e ir atrás. Então essas pessoas, como você, como ele, como outras pessoas que tem aí, que fazem as coisas no oculto, eu acho que tem que se abrir um pouco mais, não para, como eu disse mais uma vez, não para ter like, mas para incentivar outras pessoas a fazerem também. Porque cada um que a gente ganha fazendo isso, porra, é mais um que vai estar ajudando outras pessoas. Às vezes uma pessoa só ajuda. Porra, quantas pessoas você já ajudou? Você tem noção? Eu acho que não tem noção. Pelas histórias que você me contou até aqui, mas você não tem noção de quantas pessoas você ajudou. Né? Então, assim, você é só um, né? Você é só um. E fez uma diferença na vida, na família de várias pessoas. Essa pessoa que você levou para o Maranhão, por exemplo, que você, né, ajudou a ir para o Maranhão, retornar. Cara, você não ajudou só ele, você ajudou os parentes dele, você ajudou, sei lá, a esposa dele, você ajudou a mãe, se já viu, o pai, enfim. Toda aquela rede de amizade que estava sentindo falta, que precisava daquela pessoa do lado. Não só aquela pessoa, mas todo o restante. Então, cara, pô, isso que você é um, pô. E ajudou uma centena, talvez, de pessoas. Então, mais um, de repente, ajuda mais uma centena, ou mais umas milhares de pessoas, quem sabe, né? A gente precisa divulgar isso. A gente precisa divulgar isso. A gente precisa muito divulgar isso. Bom, fala aí. Fala o que tu fala. Essa live me animou aí para eu fazer essa rede social, eu voltar ativa de novo, vou voltar ativa. Isso aí, pô. Isso aí, pô. Isso aí. Muito bom, muito bom. Tem que fazer, cara. A gente tem que... Eu ouvi uma frase que eu, assim, eu não consigo colocar ela direito, né? Mas é assim, basicamente assim, né? Vou falar... Minha esposa tem mania de falar os conselhos que o dito popular fala ao contrário. Eu vou fazer mais ou menos o que ela faz. Mas assim, o problema, tudo que assusta, não é que as pessoas ruins fiquem em evidência ou gritem. O que assusta é o silêncio das pessoas boas. A gente precisa colocar a bondade para fora, né? Não deixar interna, mas a gente tem que expor a bondade. Porque as pessoas mais, elas colocam tudo que ela quer para fora. E gritam e fazem um montão de coisa, a gente fica olhando, mas elas estão fazendo o que elas estão fazendo e pronto. Por que as pessoas boas não podem replicar esse sentimento bom também, essas coisas boas também? Então, o que assusta não é os maus fazendo coisas más e falando alto e espalhando aquilo. Mas o que assusta é as pessoas boas interiorizar isso. E eu sei, assim, você mesmo falou uma situação, né, que passou por muita dificuldade com relação a prestar conta, pessoas que não acreditam no trabalho que está fazendo e tudo mais. Mas isso são as pessoas maus colocando para fora aquilo que ela tem dentro de si.
Agora você tem que colocar dentro de o que está dentro de você, que são coisas boas, para fora também, porque a gente precisa espalhar isso, cara. Não é meme, não é para like, né? Não é para like, é para conscientizar mesmo. A gente precisa fazer isso aí, não só você, eu, todo mundo que a gente tem situações, a gente quer fazer alguma coisa boa para as pessoas, a gente precisa espalhar isso. Verdade? É verdade. Bom, então, enfim, eu, assim, gostei pra caraca dessa live, acho que melhor finalizar, né, porque tem outras coisas pra fazer ainda. Mas, assim, eu gostei pra caramba. Felipe, te agradeço pra caramba, cara, por você ter, ter se prestado, assim, a ficar esse tempo aqui comigo, com o pessoal que tá assistindo aqui. Agradeço todo mundo que passou por aqui, porque toda hora esse movimento, né? Pessoa que entra, pessoa que sai, pessoa que continua. A live vai ficar gravada. Quero agradecer a todo mundo pela interação, por tudo, cara. Quero que, assim, eu espero que isso tenha motivado algumas pessoas. Espero que realmente, né, você consiga realizar o seu sonho, porque o seu sonho ele vai impactar a vida de várias pessoas. Me motivou pra caramba, eu acho que saio daqui mais motivado. E é isso, cara. Eu queria que você, nesse momento final aí, cara, você pudesse falar uma frase, alguma coisa que possa, que você gostaria de deixar para as pessoas que não só que estão assistindo, mas que vão assistir ainda. Então, assim, sobre o que eu falei, né, no início, eu também quero também agradecer aí todas as pessoas que participaram dessa live. Quero agradecer muito esse convite, cara. Foi incrível demais. Eu Que eu tava te falando com a agradeço, minha mano. esposa, eu falei com a minha esposa, eu falei, amor, quando você vive muito uma coisa, e aí você é convidado a falar sobre aquilo, você não precisa ler mais nada, você não precisa estudar sobre tema, sobre nada, porque você vai só expor a tua vida, você vai expor a sua vivência. Então, tudo que eu compartilhei com vocês aqui foi tudo a minha vida, desde a minha infância. Eu não expus em detalhe toda a dificuldade que eu tive na minha infância, mas eu coloquei um pouco só como um gancho para poder entrar no que de fato é mais relevante no nosso assunto aqui, que é sobre a população em situação de rua. Mas tudo que eu expus aqui é tudo que eu vivi na pele, foi todos os momentos, todas as madrugadas que eu fiquei com eles na rua, todas as vezes que eu parei, sentei na calçada só para ouvir, tudo que eu aprendi com eles. Se hoje eu sou esse ser humano que eu sou, eu agradeço a todos os meus amigos em situação de rua, porque eles me ensinaram a ser de fato um ser humano melhor, a se preocupar com pessoas, a ser mais filantrópico. Então, todo o contato que eu tenho com eles me faz se tornar mais humano. Então, assim, uma frase que eu deixaria para encerrar nós não podemos ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Nós não podemos, nós não conseguimos também, né? Pode ser dessa forma também. Nós não conseguimos ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Muito Então, bom. de qualquer maneira, você consegue ajudar alguma pessoa, seja no mínimo um detalhe. Eu vou dar um exemplo básico de uma experiência. Faltava sal para o angu. Todo o meu processo da faculdade, meu estágio na faculdade foi dentro de um centro de reabilitação, dando aula de alfabetização para alguma coisa, ex-assino, ex-traficante. Então, eu estava dando aula de alfabetização para esse povo, para essa minha família. E faltava sal. Eles só se alimentavam, eram 400 homens que se alimentavam só de angu e sal. Fazia Caraca. um panelão de angu e todo mundo se alimentava disso. Então eu fiz um vídeo no Facebook, no meu Facebook antigo está lá o vídeo, eu fiz um vídeo com uma meta de conseguir 200, se eu não me engano, 200 quilos de sal e 200 de fubá. Eu não lembro agora a quantidade exata, e aí eu consegui isso aí através de vocês que estão vendo essa live, através da rede social. Eu consegui meia tonelada de quilo de alimento, então foi Caraca. uma coisa assim, incrível demais. Eu fiz um vídeo de prestação de conta com todos os alimentos na frente, foi muito alimento mesmo que eu consegui. Então faltava sal. Eu fiz um simples vídeo dizendo que precisava de sal e fubá, e eu consegui meia tonelada aí. Então, Que é se isso, você, cara? se você observou a necessidade, ainda que a necessidade seja uma cabeça de alho, e você consegue dar essa cabeça de alho, vai lá e doa essa cabeça de alho. Não fique guardando no teu armário, desconforto, ter que sair de casa para ir se encontrar com a pessoa. Não, cara. Faça tudo isso com amor, entendendo que você vai estar ajudando milhares de pessoas. Às vezes uma cabeça de alho ajuda milhares de pessoas. 1 quilo de fubá tinha um peso brutesco naquele centro de reabilitação. Então, a gente conseguiu meia tonelada. Então,
não podemos ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. É essa a Muito bom. frase. Muito bom, muito bom. Filipão, te agradeço mais uma vez, cara. Quero agradecer a você. Quero fazer um convite para a próxima aí, se a gente puder aí fazer de novo, para poder fazer gerar essa conscientização aí. Na Valeu? Se puder. próxima, na Oi? próxima eu já vou ter na próxima eu já vou ter uma rede social aí pra gente falar só Ah, sobre aí esse sim, assunto. pô, aí vai ficar maneiro, pô. Vai ficar maneiro, vai ficar maneiro. Beleza, cara. Cara, muito obrigado. Agradeço a tua esposa ter emprestado a rede social dela. Valeu, valeu e obrigado aí Valeu, você, Eric. cara. Eric, brigadão, um abraço, cara. Deus abençoe tua família aí. Muito obrigado por esse momento, Amém. foi incrível, demais, demais. Receba um abraço aí meu e da minha esposa aí, valeu? Tamo Valeu, junto. cara. Muito obrigado, tá, cara? Fica com Deus aí, gente. Gente, obrigado, tá? Boa noite pra todo mundo. Boa Tudo de noite, bom pra boa noite. vocês. Até a próxima. Até a próxima.